Na nossa Black Friday, o desconto vai ser incrível. Eu posso garantir isso. Você que está querendo mudar seu comportamento, entender seu funcionamento e ter mais autoconhecimento, a hora é essa. São 6 cursos por R$1.000. 6 cursos por R$1.000. E você ainda tem o direito de tirar todas as dúvidas com a nossa equipe. Muito obrigada e aproveita, porque senão só no ano que vem. Nosso convidado de hoje encontrou sua vocação ainda na adolescência e nunca mais deixou de se dedicar à genética. Formado em zootecnia, com mestrado, doutorado e experiência internacional em Harvard, ele uniu ciência, pesquisa e empreendedorismo para criar um espaço inovador de educação científica. Fundador do Clube do DNA e criador do projeto Universo da Biologia Molecular, ele já impactou milhares de pessoas ao traduzir temas complexos em conhecimento acessível. Com vocês, o geneticista Eduardo Castan. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. E se eu te disser o seguinte, nem tudo é genética, mas quase tudo, sim. Pois é, hoje para falar sobre isso, a gente vai receber um cientista que acredita que a genética deve ser acessível para que a gente entenda que ela pode fazer a gente viver muito mais e melhor. Com vocês, o geneticista Eduardo Castan, mas ele é muito conhecido pelo perfil @universo da Biomol, tá certo? Tá certíssimo. Tudo bom, meu querido? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite aqui, ó. Nossa. Olha, sou fã do seu canal. Isso, não, eu tô falando sério, é o teu direito, mas eu tenho direito. Não, tá certo, muito obrigado, viu? Olha, fico muito feliz mesmo. Por que eu sou fã? Eu acho que no universo de redes sociais, a gente tem uma avalanche de informação. Mas boas informações são raras. E dentro da tua área, mais raro. Porque a gente passa a vida inteira, da escolinha até a faculdade, ouvindo falar de genética, mas como se fosse uma coisa muito distante. Como se fosse o projeto de decifrar o DNA, como se fosse não sei o que lá. A gente estuda que tem a dupla hélice, mas o que isso impacta na vida das pessoas? Exatamente. Que eu acho que você traz isso com uma leveza. Primeira vez que eu bati lá, eu fiquei, gente, ele tá falando do Shih Tzu. Nossa, eu sou cachorreira. Aí o husky siberiano, a genética... Aí eu fiquei traumatizado. Falei, o que a humanidade fez com os cachorros? Que coisa horrível, né? Então, isso me encantou, porque é genética na prática. É na prática, né? E desde algumas até 2.000 anos atrás começaram a manipulação. Mesmo antes de saber o que era DNA. Muito antes. Exatamente. Começou lá atrás. E quando você fala, nem tudo é genético, mas quase tudo sim. Eu acho uma frase maravilhosa. Podia me dar uma camiseta dessa. Eu tenho, vou te dar. Vou mandar. Adorei. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, por que a escolha de genética, né? Você tinha tantas possibilidades. A importância da biologia molecular, por isso o universo da Biomol, que é a abreviação da biologia molecular. E como isso transformou a tua vida e como você tem como objetivo que isso que transformou a sua vida transforme a vida de outras pessoas, que eu acho a glória da vida quando a gente faz isso. Exatamente. Eu tenho uma história um pouco peculiar sobre a escolha da profissão, porque muitas pessoas elas vão e voltam, e acho que esse é o natural, né, da escolha. O que eu vou fazer? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí entra na faculdade, e dentro da faculdade segue uma disciplina, segue outra, e assim vai. Eu fui um pouco diferente. Eu acho que eu tive, vamos dizer assim, sorte nesse aspecto, porque um belo dia, eu estava com 15 anos mais ou menos, uns 14, 15 anos, fui passar férias na casa do meu pai e estava naquela fase de começar a pensar o que eu ia fazer da vida, o que eu ia estudar, o que eu ia prestar no vestibular.
E passou um episódio, eu sempre gostei de bicho, de cachorro, de tudo quanto é animal. E tava passando um episódio no Animal Planet sobre melhoramento genético de cachorro. E aquilo me pegou de um jeito. Falei, que coisa fantástica a gente conseguir manipular geneticamente o indivíduo para algum objetivo, né? Tudo bem que no caso do cachorro a gente pode até falar isso mais pra frente, algumas raças elas foram deturpadas ao longo dos anos, mas de todo jeito aquilo me pegou. Falei, Sim, isso, é encantador. É encantador. É como você chegar para uma criança, o que é genética? Vem ver a historinha do pug. Exato. E pronto, captura. Tem uma história ali, tem um jeito que você reproduz os animais e vai selecionando os bichos para que eles tenham as características que você precisa, o que você quer, né? Ou o que eles precisam eventualmente, né? Mas geralmente é o que o humano quer. É o que o humano quer. E aí aquilo me pegou, falei, eu vou trabalhar com isso. E fui estudar quem que fazia melhoramento genético de cachorro. Era veterinário. Você foi para isso mesmo? Eu fui para isso. Era veterinário e zootecnia. Só que zootecnia era mais forte na área de genética, porque tem disciplinas muito fortes de melhoramento genético dentro da zootecnia, e eu fui fazer zootecnia. Aí estudei igual um maluco para passar numa boa faculdade, não tinha condição de pagar uma mais cara, e nem queria também, eu queria fazer uma boa. Aí passei um ano estudando igual um maluco, passei, a zootecnia também não é muito difícil de entrar, é um curso mais fácil de entrar. Aí passei e fui trabalhar com isso, fui começar a entender. Só que no meio do caminho, mas assim no começo mesmo, eu vi que o melhoramento genético de cachorro especificamente, ele é muito forte em alguns lugares do mundo, Europa, mas no Brasil não muito. Não tem essa cultura. Não tem muito. E aí eu fui trabalhar com melhoramento genético, mas não de cachorro. Eu continuei na área de genética, mas não de cachorro. Aí fui no primeiro ano já. Por isso que eu falo que eu fui um pouco peculiar nessa história, porque as pessoas, como eu disse, vão variando, né? Vão buscando ali. Eu já fui na genética e não saí nunca mais. Primeiro de faculdade já consegui o estágio, laboratório, adorei aquele negócio. Segundo ano eu fui evoluindo, aí consegui mais estágio, fui recebendo um certificado, aprendi o que era biologia molecular, que eu comecei a trabalhar com as partes mais básicas da genética, né? Aí aprendeu o que era biologia molecular, que são as ferramentas utilizadas para analisar a genética, o DNA, manipular essa molécula, e nunca mais saí. Aí terminei. O que você define para o público aqui, que eu estou com muita esperança que a gente traga muita gente para isso. O que você define como genética, o que você define como biologia molecular? Tá. A genética está relacionada com a hereditariedade, né? Então, a molécula de DNA, cromossomo, genoma, a gente fala sobre isso. Então, o conjunto do que está relacionado à hereditariedade está relacionado à genética. Do que a gente herda, O que a gente herda, o que a gente produz também, e o que a gente passa para frente também, que está relacionado, né? Que também está relacionado com a epigenética, que está famoso, né? Um tema fácil aí para picareta. Epigenética é bom para picareta, a gente fala sobre isso também. E a biologia molecular é a ciência, são as ferramentas que analisam o DNA, que manipulam o DNA. Então, quando a gente faz uma análise genética, um teste de paternidade, o teste do ratinho, por exemplo, um teste na área de forense, quem faz esse tipo de análise são as ferramentas de biologia molecular, são diversas técnicas. Então é isso. A biologia molecular, nós estamos falando das ferramentas que analisam genética. É o que você faz para analisar esses componentes genéticos. Exatamente. Um exemplo aqui que estava na vida de todo mundo alguns anos atrás. Teste do Covid. Aquele teste, enfiava o nariz, ela saía chorando, aquela desgraça. Aquilo é um cotonete que você coleta o material genético ali. Se você tiver o vírus te contaminando, você coleta o material genético do vírus e por técnicas de biologia molecular, você consegue identificar o material genético do vírus, que nesse caso é um RNA, né? Não é um DNA. Mas tudo bem, o material genético do vírus. Perfeito. É uma ferramenta de biologia molecular. É a tal da PCR. Lembra da PCR que falava PCR? Para Covid. Exatamente. A PCR é a principal técnica de biologia molecular que existe. Para identificação. Identificação, ela faz de tudo. PCR faz de tudo, identificação, ela está relacionada à análise mais voltada para a academia, com análise de expressão gênica, identificação de mutação, aí faz um monte de coisa que a gente... Então a biologia molecular é a ferramenta pela qual eu analiso questões genéticas, sejam dos humanos, seja dos vírus. Qualquer coisa viva. Tanto é que eu sou zootecnista, mas eu trabalhei pouco com animal. Porque quando eu fui trabalhar no mercado de trabalho, aí eu vi trabalhar com vírus, com bactéria, com humano, com cachorro, aí eu fui com tudo que era vivo. Que é DNA. Lá no laboratório não muda muito. Muda, mas não muito. Entendi. Então é isso, essa é a biologia molecular. Então você se apaixonou de cara, você não teve dúvida? Eu não tive dúvida, é isso que eu acho assim... Interessante. Conversando com colegas, as pessoas, elas sempre me relataram isso, mas eu acho que eu tive sorte nisso.
E tem um negócio legal da biologia molecular, Bia, porque assim, ó, até pouco tempo atrás, essas ferramentas elas eram difíceis de usar, elas eram muito caras e a gente não tinha informação para alimentar essas ferramentas. Acontece que hoje em dia essas ferramentas são mais baratas, elas são mais fáceis de usar e a gente tem muita informação genética em banco de dados. Depois do projeto Genoma Humano, a gente teve informação pra caramba de tudo quanto é organismo aí. Por isso que a gente está tendo tanta testagem genética, né? E aí, é o raciocínio que eu queria puxar aqui em algum momento na nossa conversa. A biologia molecular é a ferramenta que analisa a genética. A genética está relacionada à vida. Sempre está relacionada à vida. A gente fala sobre isso, eu quero fazer uma ligação aqui para as pessoas entenderem. Mas agora, nesse momento, falando de biomol especificamente, a minha recomendação, se eu fosse falar assim, eu tive sorte, me apaixonei, amo esse negócio, mas para todo profissional, Bia, que é de área de ciências da vida. De ciências da vida, estou falando aqui, ó, fisioterapeuta, agrônomo, zootecnista, farmacêutico, biomédico, médico, enfermeiro, qualquer um que trabalha com vida, tem que saber minimamente sobre biologia molecular. Porque todas essas disciplinas, essas profissões, elas estão relacionadas à vida. Se está relacionada à vida, está relacionada à genética. E quem analisa genética é biomol. Então, tem que saber minimamente. Até para saber pedir, né? Até para saber pedir. Eu sempre disse isso. Exato, porque um médico, tem médico, eu recebia gente no consultório e falava assim, ai, Bia, meu médico disse que eu não preciso fazer exame, que é tudo da cabeça. Eu falei, então seu médico tem que rever os conceitos dele e você tem que rever o seu médico. Porque uma coisa assim, se a gente está evoluindo, se a gente está tendo disponibilidade de exames melhores, quer dizer, tinha tomografia e veio a ressonância, você não pede porque tinha tomografia? Não. A genética pode pedir. Exatamente. Isso é um problema sério que os laboratórios enfrentam, especificamente com o médico. Porque os laboratórios oferecem teste, o médico simplesmente não sabe pedir. Não, e não sabe, tem raiva de quem sabe. Eu tive colega que falou, mas isso aí não serve para nada. Como não serve para nada? Porque você tem que estudar. Né? Você tem que saber ler. Tipo assim, você tem que saber ler o que é o gene que favorece para isso, que favorece para aquilo. Aí a pessoa fala, mas não faz diagnóstico. Mas diagnóstico a gente faz com a clínica. Mas testes podem favorecer a melhor terapêutica. Sim, com certeza. Mas até na biologia molecular tem muito teste hoje com um laudo diagnóstico que é... Sim, em casos mais assim, determinantes, isso, né, que a gente está falando. Mas dentro da psiquiatria, sim, é uma coisa né, dentro disso. Então, assim, eu acho que a dificuldade... eu não entendo a dificuldade das pessoas aceitarem coisas relacionadas à genética. Se todos nós somos genéticos. Eu sei, eu acho, Bia. Porque é um assunto difícil. Não é um assunto trivial, é difícil de explicar esse negócio. Então, a pessoa que está acostumada a fazer um exame clínico, a hora que ela pega ali uma análise de genoma, de exoma, fala, não sei nem que olhar para isso. Então, acho que cria uma barreira de entrada, uma barreira inicial, mas que tem que ser ultrapassada. Não tem saída. E tem uma coisa, Eduardo, que me deixa... Porque, assim, o que vai fazer ficar mais barato? A gente usar mais. Exatamente, volume. Porque tem gente que fala assim, mas é caro. Gente, é caro porque não está se pedindo. Exato. Né? Antigamente, você dosar hormônio, não precisava nada. Hormônio tiroidiano era caríssimo, se você não tivesse um convênio. Hoje é baratíssimo. Super. Os hormônios tinham que ter não sei quantas pessoas, somar aquilo tudo para poder valer a pena fazer o teste. Os testes genéticos são idênticos. O problema é que se não pede, não tem volume. Se não tem volume, o preço não abaixa. É isso. É simples. É simples. Porque a pessoa fala assim, mas é muito caro. Se a gente não pedir, vai ficar muito caro. O tal da PCR foi isso. Um tempo atrás custava R$1.000 um teste de PCR, hoje custa 50. O preço de custo, eu falo. Não custa agora, mas uns R$50 dá para fazer. Então, quando você não tinha volume... A Covid, eu acho que ajudou muito a ter demais. Que baratear o PCR. Demais. Né? Mas quando você não tinha volume, custava 1.000 fazer um. Exatamente. Quando você tem volume, custa R$50. É isso. Eu acho que as pessoas não entendem isso. Então, quando o médico não utiliza, não pede, você não força o mercado a baixar esse preço. Porque diminui o custo. Mas não tem jeito. Cedo ou tarde isso vai acabar entrando. Porque assim, os Estados Unidos está mais ou menos... Estados Unidos e Europa, uns 5 anos, quando a gente fala de biologia molecular, uns 5 anos na frente do Brasil, mais ou menos. Então a gente olha o que está acontecendo lá e a gente sabe o que vai acontecer aqui. Não tem jeito. Não tem saída. São ferramentas que vieram para ficar e vão...
cada vez mais tomar espaço. E elas substituem outras técnicas, né? Essas ferramentas substituem outras técnicas, ou podem vir a substituir. Sim. Então não tem jeito. Cedo ou tarde vai todo mundo estar fazendo biologia molecular em algum nível. Eu achei super interessante o teu perfil, porque você tira a genética da estante. Isso. E bota na mesa do jantar. É isso aí. Literalmente. É isso, Bia. Né? E isso é encantador, porque torna, assim... Eu me lembro que quando eu estudei genética na escola, era que, olho azul com olho azul, azinho com azinho, azão com azinho. Depois de muito tempo eu descobri que tem uma predominância de um A, que você pode ter duas pessoas que não têm olhos claros, gerar filho com olho claro. Sim, exatamente. Antigamente isso era assim, alguém... A mulher transou com o padeiro. É possível, né? Não, exatamente. É que o negócio da cor de olho, especificamente, é que até pouquíssimo tempo atrás se achava que ele seguia as leis mendelianas clássicas, né? Um dominando o outro, um único gene que domina, mas hoje a gente sabe que não é, são vários genes que atuam na cor de olho, então pode ter mulher de olho claro com de olho claro, pode ter um homem de olho castanho, uma mulher de olho castanho e sair. Pode. Eu conheço um casal que ele tem olho castanho, a mulher olho castanho, os dois filhos saíram com olho azul. Pode, não tem problema, tem essa possibilidade. Isso antigamente, você ia olhar tipo assim, gente, o que aconteceu? Porque foi passado isso pra gente. Impossível, olho claro é azinho, não é assim. E tem azinho predominante e tem azinho recessivo. Exatamente. Né? Então, assim, para você ver como era uma coisa tão marcada que eu ficava assim, gente, mas isso existe. E aí eu fui ver que existe, né? Mas por curiosidade, porque isso nunca foi desfeito. Assim, gente, é possível. Duas pessoas que não têm olho claro têm um filho de olho claro. Isso você tá falando, né, Bia, que eu tirei da estante e coloquei na mesa para assim, conversa. Foi um negócio consciente também isso, porque eu vejo assim que as pessoas que trabalham da área acadêmica, elas gostam de ficar num outro patamar, ou de se colocar num outro patamar e não falar com as pessoas, com o público geral. Isso tem um pouco disso das pessoas que são acadêmicas. E eu já fui assim também, viu? Já entrei nessa também, mas eu acho que a gente vai ficar só ali conversando entre a gente, que tem mestrado, que tem um doutorado, que é cientista, né? Não vamos levar essa informação de um jeito palatável para todo mundo, sendo, por exemplo, a genética, que é um negócio que está na vida de todo mundo. Muitas pessoas poderiam utilizar melhor a genética, porque tem tanto teste genético disponível que as pessoas não têm ideia, e a gente vai deixar ali no alto nível, né? Alto nível entre aspas. Sim, mas é interessante isso. A comunidade acadêmica, eu acho que já está melhorando muito. Muito. Eu acho que estão se rendendo ao fato de que conhecimento que não é propagado adoece. Ou a pessoa ou a instituição. Exatamente. Porque a instituição existe para tornar ciência aplicável ao dia a dia. É simples. É que nem você se decepcionar com política porque você vê que o cara vai lá e vê os interesses dele. Não entrega para o público. É a mesma coisa. Não pode acontecer. Se acontece, está errado. Mas não pode acontecer. Então, assim, essa quebra de paradigma, de trazer também o que está lá dentro da universidade para a realidade, é fundamental. Precisa. Tem gente fazendo isso em outras áreas, mas na genética acho que tem pouca gente. Tem pouca gente. E aí eu queria trazer esse conhecimento para quem pudesse. O nosso objetivo no começo era democratizar conhecimento sobre biomol, né, para profissionais. Tá. Só para profissionais? Para profissionais no começo. E porque a vida foi nos levando para isso, que foi meio que por um acaso que esse negócio aconteceu. Mas em um determinado momento, antes eu só falava com profissionais. O meu YouTube, por exemplo, os vídeos mais antigos são todas aulas de biologia molecular, mas chegou um momento que eu quis contar uma história sobre aquele chinês que criou os bebês geneticamente modificados. Tá. Eu lembro, tem um tempo. Tem um tempo. Os 3 primeiros humanos, pelo menos que se sabe, geneticamente modificados que estão em algum lugar aí na China, vivendo teoricamente bem, né? Esse cara, ele fez o negócio por baixo do pano, ele fez um experimento por baixo do pano, ele manipulou um pouco a situação ali dos pais, ele distorceu um pouco a história e convenceu os pais a permitir uma modificação genética em embriões que seriam implantados nas mães. Esposa. Nas esposas, exatamente. Ele queria produzir crianças imunes ao HIV.
por manipulação genética. Ele não conseguiu, porque não deu certo o que ele fez. Fez meia boca ainda por cima. Só que ele fez isso sem comitê de ética, ele fez isso por baixo do pano, e aí começaram a descobrir. Foi começando a soltar que ele falou, quer saber, eu vou divulgar esse negócio. E aí ele foi num congresso e divulgou o que ele tinha feito. E aquilo virou um alvoroço, porque a comunidade científica já Como é... assim? E, cara, aquilo é... Sempre você faz publicação e tem avaliação por pares e não sei o quê. E o cara simplesmente fez e falou que fez. E ele foi destruído pela comunidade. Ele cometeu um crime e se entregou publicamente. E saiu preso de lá. Né? Ele saiu do evento já preso, passou 3 anos na cadeia, agora está trabalhando de novo. E eu contei essa história em detalhes lá no canal. E esse vídeo, ele viralizou. Eu tinha ali minhas visualizações das aulas, que eu falava só com um profissional, e eu resolvi fazer um vídeo que não era exclusivamente para profissional. Falei, pô, tem gente interessada na genética, hein? Vou começar a abrir meu conteúdo para o público em geral. E aí foi o que a gente fez, e foi nesse momento que o canal e o Instagram, eles cresceram absurdamente. Porque assim, a informação para a classe é necessária, mas é muito mais abundante. Quem está na classe, né, de médico, de zootecnia, os profissionais de biomolecular, é fácil a gente acessar. Porque a gente tem bancos, a gente tem universidades que você paga, tem acesso às bibliotecas internacionais, mas o leigo não tem isso. Então, assim, tem que falar com ele. Exatamente, e já é um negócio difícil para profissional. Se a gente fala de um jeito difícil, rebuscado, ninguém quer saber, pô, as pessoas querem entender o que aquilo vai ajudar na vida delas. Exatamente, na prática. Eu tô fazendo conteúdo para ser o bonzão, para ser o cara que manja de genética, ou para me sentir bem, obviamente, que eu faço isso para me sentir bem, porque eu gosto que as pessoas gostem de mim. Não, e é porque você gosta também do que você faz. Exatamente, amo o que eu faço e contribuo com a vida das pessoas, Sim. direto e indiretamente. Teve um caso agora legal, um menino que mandou mensagem, triste, desolado, porque ele, depois que o pai morreu, numa briga ali em família, ele desconfiou que o pai dele não era o pai dele. E ele fez um teste genético de paternidade, só que o pai já estava enterrado, então ele fez com os tios, os 2 irmãos desse pai, e um filho, que era sabidamente filho desse suposto pai, né? É o teste do ratinho. Sim. Só que ele fez com os tios dele e com o irmão dele. Isso é um resultado que o cara não era o pai. E ele ficou muito mal, ele mandou mensagem, me ajuda, pelo amor de Deus, me indicaram você. E eu não sou especialista nisso, mas eu tenho colegas que são, e entrei em contato com esses colegas, a gente analisou junto o laudo ali, fui estudar, e o laudo era estatisticamente incorreto. Então, assim, não dá para falar que não era o pai, mas o laboratório deu esse resultado, né? Então, assim, o menino estava desesperado. Eu não sei porque ele não fez o outro teste ainda, talvez tenha que fazer exumação do corpo do pai, etc. Mas, você tá vendo como é um teste do dia a dia, assim, uma coisa... Tudo bem, é um caso triste, mas tá ali na prática, ele usou na vida real dele de alguma maneira, vamos ver o que vai sair daí. Mas existem muitas possibilidades, por exemplo, olhando lá o teu coisa, quando você fala a questão, por exemplo, do alcoolismo. Estou falando por experiência própria. Você me pergunta, Bia, você já viu gen? Não vi, mas eu tenho um histórico genético, eu tenho tio por parte de pai, tio por parte de mãe, 2 que desenvolveram alcoolismo. Um morreu com polineuropatia alcoólica e demência alcoólica, e o outro morreu por falência hepática. Teve um apendicite, foi fazer a cirurgia, o fígado já era uma pasta. E não saiu de uma cirurgia simples, porque não tinha fígado, não tinha albumina, né? E não saiu. Diante disso, sem teste, sem nada, eu falei... Eu tenho uma genética bem provável para isso. O que eu posso fazer? Eu posso fingir que não tenho, ou eu posso, a partir de agora, falar assim, álcool para mim é algo que eu tenho que ter uma parcimônia, um equilíbrio, porque eu sou mais predisposta. Perfeito. É isso daí. E ponto. Aí as pessoas, você não devia nem saber, porque aí bebia sem saber. Eu falei, mas como assim? Não é isso.
Porque aí, o dia que eu soubesse, não tinha mais o que fazer. Não dá, Bia. Eu tenho um tio que ele fala assim, eu não vou no médico para não descobrir se eu tenho coisa ruim, mas é a mesma coisa. Tem muita gente que tem medo de fazer teste genético. Exatamente. Para descobrir alguma doença. Só que a maior parte das doenças, das predisposições, são predisposições. São possibilidades. E o fato de você conhecer essa possibilidade para você, te permite ajustar seu estilo de vida para você evitar que isso venha acontecer. Com certeza. Então não é que você vai receber um laudo, ó, tá aqui, isso aí tá ferrado, já era. Não. É o contrário. Quase tudo nós estamos falando de possibilidades. Se você conhece as suas possibilidades, vai evitar igual você, Bia. Vai beber pra quê? O que eu sempre disse, genética é probabilidade. Não fatalidade. São com raras exceções, mas exato, é muito raro. A maioria Você tem como melhorar a sua vivência, se prevenir. Exato. Né? São características chamadas características complexas, porque elas são determinadas não por um gene, mas um conjunto de genes que atuam às vezes ao mesmo tempo, outros mais ou menos intensidade, e eles em conjunto que vão determinar aquela característica. Quando você tem esse tipo de condição genética, que é a grandíssima maioria, os genes, eles são muito influenciados, a característica, melhor dizendo, ela é muito influenciada pelo ambiente também. Então se trata de uma interação do seu genoma, do seu DNA, dos seus genes com o ambiente. Você não controla o gene, porque ele já está lá e ele não muda, mas o ambiente você controla. Sim. Então se você conhece uma predisposição, vai lá e mexe no ambiente. Favoreça aqueles genes a não aparecerem ou aparecerem, porque às vezes tem os genes que você quer que apareçam. Então, mexe no que também você... Também tem coisa boa, não é só coisa ruim. Não, muita coisa boa. Então, mexa naquilo que você pode mexer, controle aquilo que você pode controlar, e você vai evitar. Com certeza, que nem, por exemplo, estou dando um exemplo, depois eu quero que você dê vários exemplos práticos, mas estou pegando aqui da minha vivência de médica. Eu me lembro que pacientes chegavam para mim e adolescente, ou início de faculdade, chegava, Bia, eu quero experimentar o Santo Daime, eu quero experimentar não sei o quê, porque isso vai abrir minha consciência, vai ampliar. Eu falei, tá. Você se lembra que você tem histórico de esquizofrenia na sua família. Pode ser que amplie tanto que você nunca mais volte. Então você vai romper uma fronteira. Porque você é careta. Eu falei, meu amor, não tem nada a ver com caretice. Tem gente que pode, tem gente que não pode. Por exemplo, eu não posso beber. Isso. Então é simples. Eu não estou te dando uma notícia ruim, eu estou te dando uma notícia boa. Boa. Geralmente a notícia é boa. É boa. Mesmo que seja uma predisposição ruim. Você pode escolher. Exato. Você pode escolher. Agora, se você não sabe, querido, é dirigir um carro que você não tem freio funcionando, não tem nada funcionando. Dá pane elétrico. Tentativa e erro. Você vai na tentativa, que é o que acontece em dieta, muitas vezes. A gente pode falar de dieta também. É tentativa e erro, muitas vezes. Mas tem as predisposições genéticas dos indivíduos. Isso serve para tudo. Tudo na vida. Eu fiz teste genético alimentar. Fez e aí, Bia? Fiz. Me deu a minha dieta, evitar algumas coisas, mas a dieta básica mediterrânea. Deu essa como boa? Deu. Ai, que bom. E eu adoro, porque se você saber qual é a sua carne predileta, tilápia. Qual é o legumes? Sabe? Os mais... Então, isso é um negócio muito legal. Azeite. Né? Sempre adorei azeite, entendeu? Né? Castanha. É maravilhoso. Essa dieta é maravilhosa. E quando eu fico ali... Tem vezes que você sai, tá viajando pra caramba, aí chega numa cidade que, se tiver um hambúrguer, você tá feliz, entendeu? Aí, vegano já é raro, né? Mas uma tilápiazinha sempre tem, aí um purezinho, um arrozinho com limão siciliano, tô sempre satisfeita. Tomatinho, azeitinho. É isso, Bia. E eu fico bem. É impressionante. Eu mudo isso, querido. Distende abdômen, é impressionante. Essa dieta especificamente, saiu um estudo na Nature agora. Esses dias saiu. Eles pegaram um grupo, foi um estudo gigantesco, assim, de acho que 30 e alguns anos, com milhares de pessoas. Eles verificaram que as pessoas... Eu preciso ver o estudo certinho, eu vi só o abstract dele. Mas o que eles verificaram foi que pessoas que seguiam a dieta mediterrânea tinham menor chance de desenvolver Alzheimer. Uma boa redução no risco. Assim, e é uma coisa, eu tinha essa noção. Que, assim, intuitivamente. Intuitivo. Há muito tempo, não como mais carne vermelha.
esse negócio não cai bem. Cara, você não cai bem, para. Sabe? Né? Aí eu falei, não, mas não sei o quê. Eu pensei, é bobeira, papapá. Não é bobeira, não me cai bem. Aí também eu tinha aquela coisa dos bichinhos. Eu falei, dos bichinhos. Tá caindo bem, tira. Que eu não vou ficar lembrando da vaquinha. Animais. Eu adoro uma vaquinha. Entendi. Adoro um bezerrinho, adoro. Eu sou zootecnista, né? Não é um problema falar isso aí. Aí eu fui jogando aquelas coisas. Aí eu falei, engraçado. Aí quando eu comecei a comer peixe, aí eu falei, isso é melhor. Aí quando eu comecei os peixes brancos, eu falei, melhor ainda. Sabe? E aí um dia alguém, não sei, alguma coisa, um representante de um laboratório que fazia esses testes, não quer fazer, doutor? Eu quero. Aí fiz. Né? E você aproveitou esse resultado? Claro. Ai, que bom. Olha, manutenção de peso, eu acho que tem uns 15 anos que eu não mudo o peso. Aí, ó, perfeito. Aí a pessoa fala, mas você... Não estou dizendo que eu não posso, eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu sei que aquela base é mais favorável, eu me sinto bem, durmo bem, barriga não distende. É isso, então é um fato. Esse é um exemplo muito fácil de entender da aplicação da genética na vida real. É porque até pouco tempo a gente não tinha essas informações. E é pouco tempo mesmo, tá? No começo dos anos 2000 a gente não tinha essas informações. Aí teve o projeto Genoma Humano, sequenciamento do genoma, né? O genoma é o conjunto de moléculas de DNA de indivíduos, cromossomos de indivíduos. Você pega, junta tudo aquilo que é chamado de genoma. Quando você faz a leitura daquilo, você entende o que é que tem ali dentro, você tem essas informações. A gente passou a ter faz pouco tempo essas informações. Início dos anos 2000, né? Foi, em 2003 foi o primeiro rascunho que foi publicado, mas a versão final foi esses tempos atrás aí, viu? Faz 1 ano e meio, mais ou menos. A versão mais atual. Não, é porque afinal, porque algumas regiões são difíceis de sequenciar. A técnica de biologia molecular não consegue chegar lá. É mais difícil. Aí finalizar esses dias aí, pra você ver a complexidade do negócio. Da coisa. Mas finalizar. Mas de todo jeito, tendo essas informações em mãos, a gente consegue ultra personalizar uma dieta. Porque hoje, quando uma pessoa vai no nutricionista, por exemplo, qual que é de praxe? Vai no nutricionista, ela faz anamnese, pergunta o que você gosta de comer, se tem alguma doença, e ela passa uma dieta. É personalizado, né? Porque ela vai fazer, ela vai te entender. Mas não é geneticamente personalizado. Ainda assim, você tem um processo de tentativa e erro. Porque se uma pessoa ela tem predisposição, uma facilidade a manter peso ou perder peso com a dieta mediterrânea, por exemplo, e ela faz uma low carb, quer dizer que não vai funcionar? Pode funcionar, mas talvez não funcione tão bem. Talvez ela desista no meio do caminho. Talvez ela ganhe peso no futuro, porque a genética dela não é compatível com aquela dieta, simples assim. Então, quando você não é que não seja bom aquele alimento, para alguém vai ser muito bom. Vai ser muito bom, exatamente. E é por isso que tem muita gente que faz dieta com a amiga. Vamos fazer a dieta da Lu, sei lá, uma dieta. Para tia da Lua. Para um funciona e para outro não, porque é tentativa e erro. Talvez aquela pessoa que funcionou tivesse uma predisposição genética favorável àquele tipo de dieta, e a amiga não. E é assim para tudo. Então, a nutrição especificamente, que é um exemplo bem prático, né? Até pouco tempo ela tinha esse ar de tentativa e erro. Hoje, uma pessoa que quer emagrecer, que quer conhecer as suas predisposições, ela pode fazer um teste que é fácil de fazer, um suavezinho na boca, um cotonete. Exatamente. Vai para o laboratório, não tem nem tirar sangue. Não dá nem aquele mal-estar do Covid. Faz aqui na mucosazinha. Faz em casa hoje. E aí ela tem essas informações, ela vai saber o que comer, se ela tem deficiência de vitamina, predisposição para deficiência de vitamina, para saber coisa do tipo, a pessoa tem tendência a beliscar entre refeição. Você consegue saber isso com o teste genético. Tendência a ter fome emocional. Você consegue, se tem, a nutricionista sabe que a pessoa tem tendência a ter fome emocional, ela joga um chocolatinho ali no meio da dieta. Então a pessoa tende a não sair da dieta, ela tende a ficar mais tempo, como você está fazendo a manutenção do peso aí há anos. Exatamente. Eu fazia um pouquinho de sanfona. Eu também. E eu falava assim, gente, mas quando eu envelhecer, essa sanfona vai ser difícil de voltar. Vai ficar mais difícil. Né? Eu tô vendo, eu tô mas assim. Quando eu comecei com a dieta mediterrânea, me caiu tão bem que eu falei, gente, de boa. E para onde eu vou, eu sempre falo, não, se tiver um peixinho, para mim tá bom. Um legumezinho tá bom, tá tudo bom. Azeitinho, nossa, que beleza, tá uma beleza. O que eu me dou um luxo, assim, é de vez em quando fazer aquela batatinha rústica, deliciosa, que eu boto também. azeite com sal rosa e um alecrim. Nossa, mas aquilo para mim que é bom demais, né? É bom demais. A pessoa fala, você gosta disso? Você não entende como. A minha genética me favorece. Ela me pede, ela implora, entendeu?
E as pessoas não entendem. Exato, mas assim, depois que você tem essa informação, pô, aproveita e usa essa informação a seu favor. Exatamente. A genética não muda. O legal do teste genético, você faz uma vez na vida e já era. Não muda. Exatamente. Não é igual no exame de sangue. Que você vai- tem que estar vai- refazendo, né? Muda. Até teste, assim, farmacogenético, né? Que você vê o remédio. Cara, eu sabia que tinha coisas que não funcionavam. Eu tomava uns antibióticos, Você eu falei, sabia pra você. sabia por percepção. Falei, esse aham. troço não adianta. Aí sempre tinha que mudar. Quando eu fiz o teste Fez farmacogenético, o troço Deu o quê? não adiantava mesmo. Olha que loucura. né? Sabe? Eu falei assim, tanto que, por exemplo, se eu deprimir meu filho, eu vou ter que ter estimulação magnética, Porque- muito esporte, porque eu respondo a pouquíssimos antidepressivos, Verdade, minha. muito pouco. Ainda bem E que os você tá aí feliz, né? muito, graças a Deus. E o que eu respondo não tem potência nenhuma. O máximo que faz, se eu precisar, é dar uma melhoradinha no sono. Mas assim, Mas outro exemplo prático pra caramba Obrigada, é esse daí, Lu. né? Muito obrigado, viu? É outro e exemplo. você falou, né? Porque tem gente que fala assim, por exemplo, teste de farmacogenético era algo... Quando eu fiz a primeira vez, era algo 8 mil, 10 mil. Aí você fala assim, só uma parte. Aí as pessoas estão usando. Hoje você tem, se você for testar para antidepressivos, ansiolíticos, tá 1.000 e pouco, em 12 vezes. Uhum, Se você quiser aquele completo, uhum. 5 mil, mas também não muda aquilo. Não muda. Aquilo, se você precisar Descobriu. tomar hormônio, se você precisar tomar um remédio para câncer, tem o que você vai responder, o que você não vai responder. É uma vez só. Foi o que você falou. Sabe, a minha esposa, ela se livrou de perder a tireoide por causa de um teste genético. Ela Jura? fez um exame, ela estava com nódulo na tireoide e deu, como é que chama aquele... Tem uma classificação ali, né, do nódulo da tireoide, ela deu uma classificação, acho que era 4, se eu não me engano, que é aquela que fica meio no meio do caminho, né? Pode ser câncer, mas pode não ser. Por via das dúvidas, Tira esse vamos troço tirar. daí. Uhum. Só que tem um teste genético que dá para fazer, você faz ali, coleta uma amostra da tireoide, faz uma biópsia, faz uma análise desse teste genético, e ele tem justamente essa função, para o caso da minha esposa, que é aquele que está no meio do caminho. Fala, a probabilidade de ser maligno é X. Então ela fez o teste Que legal. e deu lá que a probabilidade era muito baixa. Então ela não tirou a tireoide, salvou a tireoide nela num teste Que genético. faz uma diferença. Aí Outro você exemplo vê, prático. será que as pessoas que tratam doenças da tireoide têm essa informação? Será que os médicos sabem disso? Eu fico pensando nisso. Eu não sabia. É, Não é a minha especialidade, não é a sua mas eu não especialidade. sabia. Isso você já me dá uma coisa que, por exemplo, não sei se você dá consultoria para médico, né? Porque Já fiz algumas. Porque, às vezes, por exemplo, eu fiz clínica geral, depois fiz psiquiatria, eu acho tudo interessante. Uhum. Então, eu sou aquela assim, que se tem um troço ali, eu falo, deixa eu ver do que se trata. Não que eu vou tratar fora da minha especialidade, Entendi. mas eu vou encaminhar. Isso. Eu vou falar, olha, pergunta ao teu médico isso assim, assim, assim. Exato. Por que não? Exato. E quando eu fui no médico com a minha esposa, eu tava com medo dela falar, isso é bobeira, sabe? Eu falei, meu Deus, se essa mulher falar que é bobeira, como é que eu vou reagir? Eu vou ficar barato. Porque não era um teste barato, ele custa uns 5 mil reais. Na mais ou menos. época, né? Não, esse ainda ele é caro. Porque tem ninguém pouca... sabe. Exatamente. Porque não ninguém tem demanda. sabe. Quer dizer, a demanda Quantas existe. pessoas mas- têm tireoide para mulher? É o tumor mais comum. É o mais comum. E o mais benigno, assim, graças a Deus, assim, entre aspas. Né? Não é tão agressivo. Na medicina a gente brinca, tipo assim, vai ter um câncer, pede Olha pra esse ser de aí. tireoide. É piada de médico. Já- Horrível. Eu já escutei, já escutei. Né? Mas assim, você saber, porque o certo seria tirar, Aham. na dúvida. Se Na você dúvida, tem um tira. exame que diz, olha, a probabilidade disso aí evoluir malignamente, sei lá, é 10%. Você vai tirar a tireoide? Exatamente. Foi o que aconteceu com ela. Eu acho que era 5%. E acompanha, sabe? né? E acompanha. Mantém o Isso, aí acompanhamento, na mas a próxima- miúde, né? Aquela coisa, faz anual lá o examezinho, vê se o Exatamente. trocinho evoluiu, se tá crescendo, se não tá. É simples. É isso aí, exatamente. Porque tireoide Agora, é imagine tireoide, meu Quantas amor. pessoas... porque tirar isso é tomar remédio pro resto O da vida. resto da vida e descompensa, um monte de nunca coisa. mais vai ser igual. Não vai ser igual, né? Então, imagine quantas pessoas não sabem que isso está à disposição delas. Tudo bem, não é barato e ainda não está coberto pelos planos de saúde. Em algum momento vai estar. Mas imagine, pô, salvou o tireoide da minha esposa, pode Mas eu salvar não a tireoide de eu, várias eu, eu sei que é mulheres. muito difícil para grande maioria das pessoas, mas vamos falar de profissionais liberais. Você não paga 5 mil para uma viagem de férias? Paga fácil, né? Se Paga você muito não mais, tirar né? férias uma vez e salvar a tireoide da sua esposa,
Exato. Entendeu o que eu tô falando? É claro que isso tem que chegar a um ponto que a genética chegue no SUS. Sim. E quase chegou, tá, esse teste. Passou raspando, mas ele acabou que não ficou no hall da ANS, né? Ainda. Mas aí vai entrar. Em algum momento eu acho que vai entrar. Mas só a gente divulgando conhecimento e as pessoas exigindo e pedindo é que vai ter Exato. Essa demanda, né? É isso, mas e o que é 5 mil reais frente a perder a tireoide? Você tira esse dinheiro de onde você precisar, pô. Não, faz uma vaquinha na família. E você pode pagar isso, provavelmente, em 10, 12 vezes. Foi o que eu fiz. Mas é óbvio. Então é tudo uma questão, porque aí tem gente que fala assim, eu não abro mão. Aí o cara paga R$800 para ver um show. Exato. Nada contra. Nada contra. Se ele gosta, mas eu vou pagar os 800 para poder ter uma decisão médica mais favorável. Exato. Entendeu? Queria que você falasse, eu vi no seu canal uma coisa maravilhosa, a questão da regeneração do dente. Regeneração do dente. Isso aí vai revolucionar a odontologia, a impressão minha. Eu acho que sim, né? Se é uma empresa, né? Japonesa. É uma empresa japonesa que eles identificaram a proteína responsável pelo crescimento do dente. É uma proteína que está lá em todo mundo. Todo mundo tem. Todo mundo tem, nasceu o dente de leite, essa proteína que está atuando, caiu o dente de leite, cresceu o dente permanente, essa proteína que está atuando, só que ela para de funcionar. Ela é inibida em algum momento, se não me engano é isso, né? Ela é inibida em algum momento durante o desenvolvimento da vida. Mas ela está lá. Mas ela está lá. E o que eles fizeram foi colocar artificialmente essa proteína de volta para fazer o dente crescer de novo natural. Então não é prótese, nada disso. Eu entendi, mas eu achei genial e faz todo sentido. É um gene que está adormecido e que você pode geneticamente ativá-lo. Pode porque esse é um dente, é um gene favorável. Isso, favorável, exatamente. Que interessante. E aí você, imagina, as pessoas hoje, né, que usam prótese, não é a mesma coisa. Nem o próprio implante. Nem o próprio implante. Você perde um pouco de, como é que eles chamam? De percepção. Você tira um pouco daquela coisa, porque o dente é flexível, né? Ele tem um movimento na mastigação. Quando você põe um implante, ele não tem esse movimento. Então ele fica batendo e te dá uma alteração de sabor das coisas. Olha só. Eu já vi gente falar assim, eu vou tirar tudo e botar tudo em implante. Eu falei, pensa bem. Porque enquanto você tem um dentinho, você tem essa coisa do sabor do alimento. Se você botar tudo, você não vai ter. Sempre vai muito por artificial. Propriocepção. Tem uma propriocepção ali. Tem impacto, né? Não tem jeito. Vamos ver como eles vão desenvolver. Tomara isso, né? Que dê certo, né? Tomara que vá pra frente. Eu sempre digo, quando eu vejo uma coisa, tem lógica ou não tem lógica? Isso é lógico. Se existe esse gene e esse gene funcionou, porque nós perdemos dentinhos de leite e tivemos novos dentes, é uma coisa lógica. Se dissesse assim, vou botar uma célula-tronco de não sei o que, fica sempre aquela história. A ficar difícil. Quanto eu tenho que botar para crescer um dente? Mas o teu dente é maior que o meu. Eu tenho que botar mais. E a gente sabe que a célula-tronco tem aquela coisa. Se botar demais, você pode estar botando um câncer. Um tumor, que vai crescer desorganizadamente. Mas se já tem um gene que ele sabe fazer o que a gente quer, né? Já está lá. Então é muito genial. É muito. Esse também é um exemplo interessante. Esse eu acho que ele está um pouco... Mas não é para amanhã, mas eu acho que ele vai... é uma coisa... Em termos de genética, vamos botar 10 anos, mas ainda assim é legal. É super, muito legal. Ainda assim muito legal. É isso, esse é outro exemplo, né, de como a gente usa a genética a nosso favor. Outra coisa, mosquitos. Predisposição a ser picado por mosquito. Que loucura, né? Quem que imagina que a genética tem influência num negócio desse? Acontece que o bordão nem tudo na vida é genética, mas quase tudo. É por isso, porque o raciocínio é o seguinte. Tá preparada, Bia? Tô, vamos lá. Vamos alongar um cérebro aí que eu vou vou encarnar o Zé Palestrinha aqui agora. Vamos lá. Mas olha só, o bordão é esse. Nem tudo na vida é genética, mas quase tudo. Por que tem esse negócio? Começa com o que é essa tal dessa molécula de DNA, né? A molécula de DNA é um gigantesco pendrive.
É uma ferramenta de armazenamento de informação. É Perfeito. isso que ela faz. Assim como o disquete, pendrive, HD, SSD, tudo isso são ferramentas de armazenamento de informação. O DNA é exatamente a mesma coisa. Inclusive, não sei se você já viu, Bia, isso, dá para armazenar no DNA música, dá para armazenar imagem, vídeo. Tem um quadro, inclusive, que as pessoas construíram, pintaram ele usando o DNA, entre outras coisas, a tinta com o DNA, que se você raspa ele, faz uma raspadinha nesse, tira um pouco da tinta do quadro e extrai o DNA do quadro, porque foi colocado um DNA artificial ali, você consegue escutar o álbum, que é a capa aquele quadro é a capa de um álbum de música. E você consegue escutar aquele álbum. Jura? Analisando o DNA. Porque é isso, Bia. Eu não estou falando de um sentido figurado, é literal. O DNA é uma molécula, é uma ferramenta de armazenamento de informação. Então dá para armazenar o que você quiser no DNA. Sabe quem falava isso? Enéas. Enéas foi meu professor na faculdade, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Era uma pessoa exótica, mas um gênio. Gênio. Isso. E uma vez ele estava dando uma aula, ele falou, atenção, senhores! Ele fazia uma coisa assim, ninguém dormia na aula dele. Ele falou, vocês estão vendo essa molécula, o DNA? Cada tracinho desse armazena 500 livros de 500 folhas. É isso. Aí eu olhei aquilo e falei, o quê? É ele. É isto mesmo. Aí eu falei, tá. Ele falou assim, é muita informação e a gente não usa tudo. Por quê? Porque tem uma opção de coisa adormecida. Ele falava isso. Muito bom. Ele falava isso. Se você está pensando, a natureza tem uma biblioteca à sua disposição. E aí ele terminava com... Cara, meu nome... Na aula, não. Quando ele virou político. Mas ele era um professor brilhante. Eu ouvi dizer isso agora. Era um show, loucura, não era uma aula. Porque assim, como político, né, ele é um caso esquisito, mas todo mundo que conheceu... Mas ele era gênio. Todo mundo falou isso. Gênio. Eu tô te falando. Esse cara foi o primeiro cara que eu falei... Que você falou pendrive, ele não falou pendrive, ele falou, uma biblioteca existe aqui. E eu falei... Professor, quantos livros, né? Aí ele falou, 500, Aninha, 500 livros de 500 folhas. Eu falei, nossa, mas isso é coisa. E você tá falando do pendrive. E isso, fizeram um estudo, assim, não dá pra falar que é um estudo, uma estimativa que se você pegar o DNA é a melhor ferramenta de armazenamento de informação do mundo. É a mais eficiente. Então dizem que se você pegar toda a informação produzida no mundo até hoje, todos os livros, todas as músicas, todos os filmes, tudo que está digitalizado aí, e você colocar no DNA, cabe num ambiente um pouquinho maior que esse estúdio aqui, por exemplo. Tudo, de tão compacto, de tão eficiente que é. Ele falava isso. E a Microsoft tem um projeto gigante, né, que é para usar o DNA como um pendrive mesmo. É que tem uma dificuldade ainda de como sintetizar o DNA para ele conseguir armazenar a informação e depois como você tira aquela informação dali, que é o sequenciamento. Ainda é meio caro, é meio lento. Mas em algum momento vai chegar. Mas tem esses casos, essa pintura existe mesmo. Você foi lá e extraiu o DNA da pintura. Eu vi o... Isso, você consegue. E tem coisa do tipo assim que dá para fazer, impregnar DNA na prótese de uma pessoa. Perdeu a perna, ela tem uma prótese, foi sintetizada, foi construída ali para ela, e aquela prótese pode ter DNA. Dela? Não dela. Uma prótese do DNA, que foi sintetizada, carregando uma informação sobre a prótese. Prótese. Tá, entendi. E ali um médico pode tirar aquilo, fazer uma análise, obter informação da prótese, pode funcionar como um código de barra. Inclusive tem isso também, outra coisa legal, que segue essa linha de raciocínio, que é o DNA das coisas, a genética das coisas, é que dá para impregnar DNA em tecido, por exemplo. Então, tem uma fábrica de algodão, tem uma fazenda com uma fábrica de algodão, faz calçadinho, se eu não me engano, na Europa. Na produção do algodão, eles impregnam aquele algodão com DNA sintético, que não faz mal, não tem problema nenhum. O DNA tá em todo canto. DNA do algodão. Não, é um DNA que eles sintetizaram uma sequência específica, produzido artificialmente. Só que ele funciona como um código de barra.
Então, se você vai lá nesse algodão e extrair o DNA dele, do algodão, você consegue identificar aquele código de barra. Esse algodão ele vai ser processado, vai ser coletado, vai ser armazenado. Se você for no armazenamento, você consegue tirar o DNA daquele algodão e encontrar um código de barra daquele algodão, daquela produção específica. E aí vai passando pela cadeia produtiva até virar uma calça jeans. Se você for numa loja lá daquela empresa e tirar o DNA da calça jeans, você tem informação daquele código de barra. Não se perde. Não se perde. Que E aí loucura. eles usam isso como uma ferramenta de rastreamento, porque eles garantem, a nossa produção de algodão, ela não trabalha com infantil, com pessoas que estão em situação de miséria, não sei o quê, e você consegue provar que essa calça jeans veio daquela produção lá de trás, com esse código de barra. É um sistema de rastreamento com um DNA sintético. Então, assim, tem nada a ver. Além de ser um pendrive, é um pendrive quase indestrutível, né? Ele passa, ele muda de forma, e ele continua dando as informações. Porque no caso da vida, ele vai sendo passado para frente, mas artificialmente dá para fazer isso também, Bia. Você coloca ele dentro de uma bolinha de vidro. Você pega o DNA, sintetiza ele do jeito que você quiser, porque dá para sintetizar artificialmente do jeito que você quiser, com a informação que você quiser, como o da música lá, coloca isso dentro de uma bolinha de vidro. Estima-se que ele aguenta alguns milhares de anos nessa situação. Milhares de anos nessa condição. E desfazer essa bolinha de vidro para você analisar o DNA depois não é difícil. Dá para fazer isso tranquilamente. Tranquilamente, entre as, mas é relativamente fácil. Gente, isso é tão louco de pensar. É muito louco. Que a vida é quase indestrutível. É quase indestrutível. Talvez seja destrutível assim, nessa forma complexa, mas digamos assim, a matriz... A matéria-prima da vida. Aquilo que diz o que foi aquilo, é quase indestrutível, né? Pois é. Então, voltando ao raciocínio, moléculas de DNA é uma ferramenta de armazenamento de informação. Essa informação é a informação que está na vida de todos nós. Qualquer célula, de qualquer organismo vivo, tem DNA ou RNA, né? Tem material genético. A gente vai, para simplificar aqui, o DNA. Uma planta, uma bactéria, os seres humanos, cachorro, gato, elefante, qualquer organismo tem DNA. E a informação para o desenvolvimento daquela vida está ali armazenada no DNA, está ali guardadinha, como se fosse um livro de receita, que em algum momento alguém pega aquele livro, lê a receita, os ingredientes, como modo de preparo, e vai utilizando aquela informação gradativamente para o desenvolvimento da receita. Produzir um bolo, por exemplo, para o desenvolvimento da vida. É assim que funciona a molécula de DNA. É uma ferramenta armazenando informação. Então, quando o embrião é formado, o zigotão foi produzido. Lá, um espermatozoide fecundou um óvulo, o espermatozoide estava carregando parte da informação genética, o óvulo outra metade, quase metade, né? A mulher carrega um pouco mais que o homem, o feminino mais que o masculino, um pouquinho. Produz o zigoto, e aquele zigoto, a hora que aquele genoma a hora que aquele zigoto ele se completa, os genomas se completam, eles se encontram e formam uma célula, né, pronta para se multiplicar, que virá a ser um embrião ali na frente, o que acontece é uma ativação daquele genoma. E aquela informação genética para a produção da vida que está armazenada naquele DNA, ela começa a ser recrutada. Existem moléculas no ambiente, ali uterino da mãe, ou na trompa, onde ele tiver ainda o desenvolvimento daquele embrião, que vai favorecer que algumas regiões daquele genoma se expressem. A informação que está ali armazenada, ela seja utilizada. Muitas vezes, o produto da ativação dessa porção do DNA é uma proteína que vai desempenhar uma função ali naquela célula, né? Naquele embrião, no caso. E essas porções que carregam a informação, que são ativadas, que são recrutadas, são chamadas de genes. Então, quando a gente tem a expressão dos genes, nós temos o recrutamento, a utilização dessa informação que estava ali até então dormente. E muitas não vão ser ativadas. A maioria não vai ser em algum momento. Ela vai sendo ativada ao longo da vida, em situações específicas. E depende também do que está ao redor. Aí é que o bicho começa a pegar. É isso que é a boa notícia. Porque tudo, Bia, tudo que acontece em termos de genética nada mais é do que a molécula de DNA que carrega toda essa informação interagindo com o ambiente. Então, nós temos moléculas no ambiente intrauterino, no próprio embrião que ele carregou, né, o zigoto carregou essas informações dos pais, no momento da fecundação, são moléculas que interagem com a molécula de DNA, outras moléculas que interagem com a molécula e favorecem a abertura do DNA, que o DNA tem aquela dupla fita, né, aquele desenho conhecido. Essa molécula se abre, ela se expõe para outras moléculas e aí o gene é expresso. A informação
ela é retirada dali, ela é copiada, né? Porque a informação ela fica guardadinha, ela não se perde. Ela é copiada e a cópia dessa informação que é utilizada. E aí começa o desenvolvimento embrionário. Aquele embrião começa a se desenvolver, se multiplicar, e aquelas porções vão se dividindo, que eu não sei de embriologia, eu não vou lembrar, mas o resumo da ópera é, isso que acontece ali no embrião, acontece com todos os indivíduos ao longo de toda a vida. Então nós, os outros organismos também, nós humanos aqui falando para ficar mais fácil, nada mais somos do que DNA interagindo com o ambiente. O nosso genoma, as nossas moléculas de DNA interagindo com o ambiente. Quando eu falo de ambiente, é tudo. É o que a gente come, é o que a gente bebe, a nossa sociedade que a gente vive, quando a gente pratica de atividade física, essa interação que a gente está tendo agora. E isso tudo está resultando na interação do ambiente com o meu genoma, com o seu genoma nesse momento, e a gente está se expressando dessa maneira. Por isso que eu falo, nem tudo na vida é genética, mas quase tudo, porque existe, a minha pergunta que eu faço para minha audiência, e até hoje a gente não conseguiu uma negativa. Existe alguma coisa, Bia, que esteja relacionada à vida, mas que não esteja relacionada à genética? Nada. Eu acho que nada. Até hoje nada, porque vamos pegar uma característica simples, cor de olho. O cor de olho altamente genético, né? Alta informação para a produção da cor de olho. Você tem, no momento que você é concebido, a informação genética está lá, ela vai ser expressa, aquela informação vai ser utilizada, o gene vai ser expresso e vai conferir a cor de olho. Beleza. Pega outra característica, a altura. A altura é uma característica mais complexa, né? Como eu falei, essas características mais complexas... Tô Zé Palestrinha aqui, Bia, você vai me guiando. Tô adorando. Beleza. A característica mais complexa, ela é o resultado de vários genes atuando, ou ao mesmo tempo, alguns em mais intensidade, outros em menos intensidade. Então, nós estamos falando de características que são várias... Para ela surgir, ela acontecer, você tem a produção, a interação de vários genes. Quando você tem... A regra mais ou menos é a seguinte, quando você tem características complexas, e a maioria das características que nós temos são complexas, você tem vários genes atuando. E quando você tem vários genes atuando, o ambiente, ele conta demais. Então, falando de altura, o indivíduo, ele já nasce com a predisposição genética até um mínimo e um máximo de altura. Onde ele vai ficar nessa faixa? Depende do ambiente, porque nós somos a interação da genética do DNA com o ambiente. Então, é o que ele come, se ele pratica atividade física, se ele sofreu algum abuso, né? Que tipo de atividade física, porque tem umas que alongam, outras achatam, tudo depende. E aí, esse conjunto de genes de informação serão ativados e desativados em determinadas medidas para conferir a característica no fim. Beleza, falamos de uma característica aí que é a altura complexa, que tem uma boa parte genética, por volta de uns 40%, 60% determinado pelo ambiente. Tá, e o que mais pode ser genético? A gente pegasse uma predisposição a desenvolver TDAH, por exemplo. TDAH. Eu ouvi alguém falando, foi alguma revista, algum lugar aí eu li, descobriram que TDAH tem correlação genética. Tudo tem. Tudo tem. Tudo, não existe essa. Descobriram que diabetes tem... Tudo tem correlação genética. Algumas mais simples, outras mais complexas. Exatamente. Então, se a gente for evoluindo esse raciocínio, a gente pode chegar num acidente de carro. Será que o acidente de carro, que você pegou ali na rua, não existe um componente genético ali? Talvez exista. Pode ser minúsculo. Talvez o ambiente ali ele esteja, sei lá, 99% seja ambiente, mas talvez tenha 1% seja genético. Será que aquela pessoa que era uma pessoa predisposta a dormir tarde e acordar tarde, teve que acordar cedo naquele dia, estava mais ansiosa, que está relacionado à genética também, e por algum outro motivo o outro cara estava distraído porque também está relacionado com a genética e isso culminou no acidente? Entendi o que você então tá pode ser que tenha. Tudo. Então, tudo que está relacionado à vida está relacionado direto ou indiretamente com a genética também. Que é a informação da vida. Que é a informação da vida. Tudo nasce daquela informação. Aí eu puxo, Bia, por que eu falei que todo profissional de ciência da vida vai precisar aprender biologia molecular, que são as ferramentas que analisam a genética. Porque se tudo da vida está relacionado à genética em alguma medida, e você tem ferramentas para analisar isso, cara, você vai precisar saber sobre isso. É que antes a gente não tinha as ferramentas direito e não tinha as informações, mas hoje a gente tem, e está tendo cada vez mais. Não, e o que eu tô achando bacana é que hoje, por exemplo, o teu canal, eu acho que traz muito isso, tem ali uma fonte, né? A partir de hoje, se eu achar que tem
provavelmente um dia eu vou te mandar um WhatsApp, que você vai ficar com o meu telefone, que os convidados têm, e vou falar, querido, sabe dizer se tem algum teste para não sei o quê? Nossa. Porque é sim ou não, entendeu? Ótimo, isso aí. Por quê? Porque eu acho que se a gente puder ajudar uma pessoa, por que não? Por que não? Não tem sentido. Exato. Às vezes é um teste tão simples, Bia. As pessoas nem imaginam que tem. Esse da tireoide, fiquei fascinada. Eu tenho um caso de um amigo pessoal, que a esposa dele, a família, os homens da família dela tinham hemofilia, que é uma doença que acomete mais facilmente os homens. Dá para ter mulher exatamente. também, mas... E aí, eles queriam ter filho. E se eles tivessem um menino, poderia ter grande chance de nascer com hemofilia. E aí, o que eles fizeram? Fizeram uma inseminação artificial, desenvolveram artificialmente um embrião, fertilização in vitro, desculpa, fizeram fertilização in vitro, desenvolveram um embrião, fizeram uma biópsia desse embrião com análise genética e verificaram os embriões que não tinham o gene da hemofilia. E implantaram só esses embriões, nasceu um menino saudável. Não só esse menino nasceu saudável, como eles, naquele momento, eles quebraram o ciclo da hemofilia naquela linhagem. Olha que maluquice isso. Tudo bem, esse é um procedimento um pouco mais caro, mas o que é o valor que eles gastaram frente a ter um filho com hemofilia? Com hemofilia que ia ter uma vida abreviada e uma vida cheia de limitações. Exato. Olha que loucura. É engraçado, né? Eu acho que tem uma coisa assim... É difícil não imaginar que tem uma inteligência superior, cada um chame do que quiser, porque é tão complexo e é tão bonito e é tão deslumbrante que eu acho que quando você estuda profundamente genética e quando você faz isso, oportunidade de tirar uma hemofilia do seu filho, é quase tocar a mão de Deus, assim, seja o Deus que cada um... Não importa. Não é? Utiliza. Não é uma ferramenta assim que... Não é possível que esse negócio veio ao acaso. Porque é muito complexo. É muito Porque complexo. Assim, eu acredito que às vezes o acaso me faz, sei lá, cair água de ar-condicionado pingando quando eu tô passando. Eu acho que existe. Mas assim, coisas muito, muito complexas não podem ser acaso. Exatamente. É como se você dissesse assim, um belo dia, todas as letrinhas de uma tipografia se reuniram e fizeram um livro de Cervantes. Não tem como. Não tem como. Tá vendo outro dia aí, alguém tava falando que estatisticamente era muito, mas muito improvável do universo ser do jeito que ele é, com a vida que tem aqui na Terra. Exatamente. Do jeito criado pelo acaso. É uma matemática que não dá para ser reproduzida, sabe? Do nível de gravidade. Se fosse mais um pouquinho, já tinha colapsado. Se fosse um viradinho para cá, já não tinha o Sol. Não há possibilidade. É muito improvável, né? É muito improvável. É muita prepotência também falar que não existe. Eu não sou religioso. Também não. Eu tenho... Por um tempo eu fui ateu, né? Jovem, né? Sim, todo mundo. Meu filho, tem coisas que a juventude justifica. Justifica, né? E aí, mas hoje pensando assim, cara, não dá pra falar que não existe. É difícil falar que existe, mas falar que não existe... Agora, se me perguntar como funciona, não sei. Quais são os critérios? Não sei. Quais são as leis que regem? Também não sei. Pois é. Mas, assim, mas é muito doido, né? É muito doido. É difícil, tem algumas coisas que são difíceis de explicar demais. Bom, de todo jeito, nós estamos falando aí, chegamos nesse raciocínio interessante, né? A genética está relacionada à vida, a vida relacionada à genética. A vida é uma coisa muito maior que a gente. Se você sabe, tendo essa informação, e hoje nós temos ferramentas para analisar a genética, nós estamos caminhando para uma personalização de tudo. Exatamente. A medicina, por exemplo. Por que você vai tratar um paciente de um jeito genérico, se ele tem certas predisposições genéticas? Então, se esse cara, e eu espero que isso aconteça no futuro, né? Ele vai para o médico, ele dá o laudo genético dele, ele vai receber um tratamento, uma terapia que é condizente com as predisposições que ele tem. E isso não está distante, hein? Não, nos Estados Unidos já se faz isso bastante. Com muita frequência em determinados locais, por exemplo, dentro da psiquiatria, eles não perdem esse tempo de, não respondeu esse remédio, então vamos mais 4 meses. Não respondeu aquele outro. Gente, é doloroso. Por exemplo, TEA, né? A gente sabe que tem mães que...
até, e às vezes você tem que medicar muita coisa, porque tem impulsividade, tem autoescoriação, tem muita coisa. Aí você vai testar um remédio cada vez, pode ser que você leve anos para essa criança ter uma estabilidade mínima que ele tem que desenvolver para poder você fazer o ABA, você fazer lá toda aquela coisa cientificamente correta, para que ele seja autônomo, porque a gente não quer que um autista deixe de ser autista, mas a gente quer que ele tenha algum nível de autonomia, porque um dia essa mãe vai embora. Exatamente. E essa pessoa ficará aos cuidados de alguém. Se a gente conseguir que ele seja autônomo, minimamente tomar seu banho, sua higiene, nossa, é uma revolução. Exatamente. Por que não, né? E por que não? E assim, isso que nós estamos falando de... nós estamos falando desse transtorno, a gente pode estar falando também de alguma doença, mas a gente pode falar coisas até corriqueiras, como o caso de uma dieta, por exemplo, o caso do seu teste lá de farmacogenética. Será que você pode tomar um determinado medicamento? Será que ele funciona para você? Se você tiver que ir para uma cirurgia, será que vale a pena ir para esse... Anticoagulante? Anticoagulante. Tem gente que toma anticoagulante, eu não sei se aquele negócio não vai entupir. Se aquilo não me responde muito bem. Exato. Analgésico. Tem gente que toma analgésico e não responde nada. Só responde um tipo de analgésico. E aquelas pessoas que têm uma doença renal que não pode tomar anti-inflamatório. Pois é. Então vai descobrindo isso, as predisposições todas. Exatamente. E aí vai até para as coisas mais corriqueiras ainda. Vai começar uma atividade física. Você consegue saber, por teste genético, você tem predisposição a, sei lá, romper, ter lesão, ligamento, por exemplo. Exatamente. Se você passa isso para o seu educador físico personal, fala, ó, meu treino, eu tenho essa predisposição aqui. Ou não, eu sou uma pessoa que tem... é mais favorável a fazer musculação, por exemplo, do que fazer os exercícios de endurance, corrida, por exemplo. Mas vai gerando um treino ali, direcionando um treino que seja compatível com sua genética. Então, exatamente, eu acho que a personalização, acho que a tendência num futuro próximo é a personalização de tudo. A gente vai ter informação genética na nossa mão e a gente vai ter tudo personalizado de acordo com as nossas predisposições. Na Inglaterra, agora, o governo anunciou que a partir de, eu não lembro se é o ano que vem, acho que é o ano que vem, todos os bebês que nasceram serão sequenciados, terão seu genoma sequenciado de ponta a ponta. Que sequenciamento legal, né? Completo de genoma. Para isso, porque imagine o quanto de dinheiro... Isso literalmente é certidão de vida. Isso. Literalmente. Assim, do ponto de vista de saúde, benefício, é indiscutível, mas pensa do ponto de vista do governo, quanto que eles vão economizar dinheiro tendo as informações genéticas daqueles pacientes. Economia, por isso que eu tô falando, nos Estados Unidos a psiquiatria, ela não perde muito mais tempo. E você tratar uma depressão de forma assertiva significa que você evita internação e suicídio. Olha aí. Porque você vai chegar para uma pessoa que está deprimida e você testa um remédio, você testa o segundo, você testa o terceiro e a pessoa não aguenta mais. E é isso. E aí perde um paciente. Você perde um paciente. Que você nunca mais se recupera disso. Dos mosquitos, vamos lá, que eu te cortei. Não, mas não cortou não, Bia, na verdade. É que a gente tá aqui no entusiasmo. Que você falou do mosquito, eu quis trazer esse raciocínio, né? Não, mas foi ótimo. Pô, se eu falei que até um acidente de carro pode ter uma predisposição genética, por que não ser picado por mosquito também? Então tem também. O mosquito, ele te procurar para te picar, está relacionado com o seu tipo sanguíneo, com a composição do seu suor. Eu tenho uma funcionária em casa, cara, eu posso sentar, eu gosto dessa coisa assim, eu faço refeição com os funcionários, tem uma hora de ver novela com os funcionários, com os bichinhos, sabe? Eu sempre digo, quando ela tá por perto, eu não preciso nada, nem botar repelente, porque vai tudo pra ela. Pô, eu sou esse aí também. Cara, tadinha. Eu já compro o repelente, falei, toma, minha filha, bota. Aí quando ela bota, eu boto também, porque aí eles não conseguem o alvo principal e vem pra mim. Mas dá pena. Não, dá pena, é uma tristeza, porque eu sou esse cara aí, eu fui pra Ilhabela, pô, meu Deus do céu, eu sofri, acabou com minhas férias, meus filhos estavam tudo bem, minha esposa, eu virei uma jabuticabeira de tanta bereba, e era uma coisa insuportável, é desesperado. Não, eu tô todo coçando aqui, que eu fui numa chácara esse final de semana, eu tô aqui sentado aqui me coçando, porque foi tudo em mim. Você não consegue prevenir alguma coisa, se banhar de repelente? Tinha que passar repelente, mas não passei, né? Mas o problema do repelente, você tem que passar de tantas e tantas horas também. Se você vai passar o final de semana, você vai passar todo lambuzado. O tempo inteiro, e é algo horrível. É muito ruim isso, né?
Então é E o isso. tipo O é muito mais favorável a ser picado, né? Isso. Tem vários componentes, né? Tem Então, vários, mas... o tipo sanguíneo acho que é um dos mais importantes. Mas é que eu falo assim, o tipo sanguíneo é determinado geneticamente. Então a composição do sebo, do suor, geneticamente. Tem outras coisas que interferem ali no fundo de emissão de CO2 geneticamente também. Então, olha que loucura, né? Quem imaginar, se a gente não tem esse raciocínio por trás, que existe uma predisposição genética a ser picada por mosquito. Por exemplo, resposta de medicamentos, a gente sabe. O medicamento que está muito em voga, né, são as canetinhas. As canetinhas de emagrecimento. Né? Exatamente. O que isso tem a ver com a genética? Porque eu já vi gente reagir muito bem e já vi gente quase que acabar com o pâncreas. Exato. De fazer um pâncreas e fazer... Segue o mesmo. E eu sempre digo, porque o pessoal está saindo... Usando o médico não pede nada. Vai, toma que isso aqui faz bem. No mínimo, quando eu estava clinicando, no clínico há 2 anos, eu pedia hepatograma completo, enzimas pancreáticas. Quando começava a alterar muito, eu falei, você não pode. É isso. Não vou esperar o fígado derreter ou o pâncreas se acabar. Esse medicamento, ele vai interferir em alguma via metabólica, né? Então, a via metabólica, então, são proteínas e enzimas que interagem ali entre elas, vão gerando cascatas de informação e outras proteínas são produzidas. É um ciclo que se forma ali. Enzimas e proteínas, elas são provenientes do DNA. Tá lá, a informação tá lá. É um gene que é ativado, é uma proteína, uma molécula intermediária, que é o RNA, ela é produzido também, que carrega a informação lá do DNA, e essa informação é traduzida em uma proteína. É o processo de tradução, né? Como acontece no pendrive quando você assiste um filme que estava armazenado ali. Mesma coisa. Então, se nós estamos falando de proteínas e enzimas dessas vias metabólicas influenciadas por esses medicamentos, nós estamos falando de predisposição genética também. Cada pessoa tem uma configuração, uma sequência de letrinhas lá na molécula de DNA que vai fazer com que ela produza uma enzima naquela via metabólica, ou mais enzimas naquela via metabólica, que vai interferir, pode interferir na metabolização e o funcionamento desses fármacos. Por isso tem gente que responde bem, tem gente que não responde. Exato. A gente tem que ter isso. Tem que ter. É o mesmo raciocínio da dieta, né? Exatamente. É muito parecido com o raciocínio da dieta. Atividade física. Da atividade física, é isso. E aí, se você tem um teste que te fala quais são as suas predisposições para esse medicamento, você já sabe se vai tomar, se não vai, se a dose vai ser menor, se vai ser maior. É tão difícil porque as pessoas associam, tipo assim, geneticamente vão ver, sei lá, que eu tenho predisposição, que a gente sabe que hoje você pode pedir os testes que apontam predisposição para Alzheimer e Parkinson. Isso não quer dizer que você terá. Isso. Você terá até uma janela de possibilidades de correr atrás de fazer o meio combater essa predisposição. Isso. Mas as pessoas falam assim, mas se tiver assim, não vão me contratar, o emprego... Olha, eu acho que hoje isso não funciona. Olha, a gente chegou num ponto hoje, por exemplo, você perguntar assim, a gente tem muita gente que trabalha aqui por trás, né? Não quero nem saber se tem diploma. Eu concordo plenamente. Querido, hoje em dia, não quero saber. Deixa eu ver como é educado, se comporta bem, tem proatividade, tem tesão para fazer as coisas? Ok. Beleza, eu concordo plenamente. Capacidade técnica... Diferente, medicina, genética, requer uma formação. Mas estou dizendo assim, essa coisa de você barrar uma pessoa por uma possível possibilidade de... desenvolver uma... Bom, se uma empresa, ela usa esse artifício... Fecha essa empresa. Não, ainda bem que ela não te contratou, né? Porque se ela está fazendo isso no processo de contratação, imagine depois o que vai ser o ambiente desse trabalho. Porque essa pessoa vai vender bebê, feto, vai fazer qualquer tipo de coisa. Isso é criminoso. É assim, como está acontecendo com a inteligência artificial, que a gente usa para o bem e tem gente que usa para o mal. A genética não vai ser diferente, já não é diferente, né? Em algum momento, essas informações, alguém vai tentar tirar proveito, mas isso é o que acontece. Vai deixar de usufruir dos benefícios por causa da possibilidade dos malefícios das pessoas. Não dá, né? Toda tecnologia, você tem o lado A e o lado B, e a gente vai ter que navegar nisso. Tem que navegar. A genética, ela causa muito medo, né, nas pessoas, algumas pessoas,
Porque sempre teve esse problema, esse estigma de manipulação genética e Exatamente. filme de ficção científica. Que faziam coisas horrorosas. E os transgênicos que causaram muito medo das pessoas. Mas, gente do céu, a genética é muito mais simples do que isso e muito mais aplicável, muito mais prática e útil no dia a dia do que esses medos que as pessoas desenvolveram por conta de informação da mídia, se a gente né? não entender quais são as coisas boas da genética e não batalhar para que essas sim sejam usadas, não muda. Exato. O medo vem do desconhecimento. Vem do desconhecimento. Então essa é uma das minhas funções. Exatamente. É trazer esse conhecimento às pessoas, elas entenderem um pouco mais, para não ficarem reféns de quem não sabe, Exatamente. de quem está falando abobrinha. Não, saber até o que pedir. Saber o que pedir. E se ela recebeu uma sugestão de um teste, ela saber mais ou menos o que tem ali, como aquilo funciona. Né? Aquilo não é uma carta de você está condenado. Exato. Aquilo é uma carta, tipo assim, você tem o poder de dirigir seu carrinho. O ator do Thor, né, que fez o Thor, ele fez um teste genético, aí ele descobriu que tinha predisposição ao Alzheimer. O que ele fez? Começou a ajustar a vida dele para evitar. Deu uma inclinada na vida dele. Por exemplo, uma das coisas, a gente brinca hoje que o Alzheimer é o terceiro tipo de diabetes, né? Por que isso fala isso? Porque o excesso de açúcar, ele tem um processo tão refinado, esse açúcar barato que a gente vê aí, ele degenera o cérebro. Ah, olha só. Então, por exemplo, esse cara esquece esse açúcar, né, de tipo, e tudo bem, não tem problema nenhum. Que nem as pessoas que têm artrose, vai botar açúcar em cima ali. Vai fazer Aí, meu filho, nenhum tratamento funciona. Isso. Não adianta, né? Rô, vamos pro repórter Pipinho? Pipinho em 3D, tá? Meu filho, né, que ele só usa headphone, ele é proibido de ver televisão, qualquer coisa assim. Tá certo. Ele só ouve bons conteúdos como esse. Ele hoje tá feliz, olha a carinha dele. Não, tá na felicidade ótimo. só. Tá? Nós temos uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável, que tem lá hoje umas 2.300 pessoas, que gostam muito de conhecimento. Então, a gente nutre lá muito, os meus cursos online, a gente nutre com palestras, e eles pediram, e a gente achou super justo, que eles gostariam de saber com antecedência quem é o convidado que vem. Então, a gente passa o Instagram, tá? O teu Universo da Biomol. Isso. Tá? E a gente fala assim, não começa a seguir. Porque senão ele vai falar, caramba, o que eu fiz hoje que o povo tá entrando aqui? Eu fiz alguma coisa. Então a gente fala, depois que o episódio for ao ar, comecem a seguir. E aí eles mandam perguntas de acordo com o que eles viram lá. Que se a gente tivesse aqui um lugar de plateia, eles gostariam de estar fazendo essas perguntas. Podemos? Pô, podemos Então, demais. Vamos lá, Rô. Primeira. Como surgiu a ideia do Clube do DNA e como ela foi recebida pelos alunos? Muito bem, então deixa eu explicar aqui que é o Clube do DNA. Como eu disse, Bia, lá atrás... Posso começar um pouquinho antes? Eu vou contar porque é uma história interessante. Chegou um momento da vida, porque eu acho que as pessoas vão se identificar. Eu tenho certeza que vai ter gente que tá passando por isso aí. Eu estava trabalhando numa multinacional... Bom, eu fiz a graduação, mestrado, doutorado na área. Fui trabalhar numa multinacional, uma empresa fantástica, excelente, e recomendo para todo mundo. Que está começando aí. Pode ir, que é uma empresa muito boa. Quem me conhece vai saber que empresa é essa daí. Eu fui trabalhar nessa empresa. Passei lá 7 anos e meio. Só que chegou um determinado momento na minha carreira ali que eu não estava bem, eu não estava feliz. Eu estava me sentindo triste, eu não tinha motivação para acordar. Eu vivia pelos sábados e pelos domingos, pela sexta-feira à noite e pelas férias. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Só que isso não vem de uma vez, né, Bia? Não. Isso vem te comendo pelos cantos, de repente você tá envolvido naquilo, o que tá acontecendo com a minha vida? Eu tô triste, eu passo o dia triste. E eu tava assim. Contando as horas. Contando as horas para acabar o dia. E aí, eu fui numa reunião anual dessa empresa, essas reuniões de planejamento anual, super legal. E o Murilo Gun era mestre de cerimônia, né, nesse dia. E tinha uns diretores que estavam sentados lá, sabe? Sei. Eles estavam no palco respondendo perguntas. E eu tava nessa fase triste, né? Desanimado. E aí o Murilo Gun perguntou para esses diretores, que seria o meu próximo nível na empresa. Eu estava caminhando para chegar onde eles estavam. E o Murilo Gun perguntou assim para eles, né? Eram mulheres. Viu vocês, como é que vocês fazem para lidar com a vida pessoal e profissional? Aí a primeira respondeu assim, graças a Deus que hoje tem o FaceTime, porque eu consigo falar com a minha filha.
Aquilo me bateu forte. Eu falei, quê? E meu filho tinha acabado de nascer, tinha alguns meses. Eu falei, meu Deus do céu, é isso que me espera. Essa mulher, ela fala pelo FaceTime com o filho, eu não quero isso. Aí veio a segunda, respondendo. Ela falou assim, às vezes eu deixo de almoçar para ter mais tempo na janta. E aquilo me bateu mais forte. Eu falei, meu Deus do céu, é para isso que eu tô indo? Esse é o próximo passo que eu vou dar na vida? E aí eu conversei com outros diretores na época, eles também falaram assim, eu queria voltar atrás no tempo, eu queria ser um maquinista de metrô, porque não tem que pensar. Umas coisas assim, falei, meu Deus, eu tô indo para aí. E aí me deu um comichão, falei, eu preciso parar, eu preciso aproveitar essa vida. Refazer a rota. Refazer a rota. Eu tô esperando que a aposentadoria, tenho 30 e poucos anos, estou esperando eu vou viver para isso? Você tem mais do dobro do que você já viveu de vida. Me deu um desespero isso, Bia. Meu filho tinha 10 meses. Eu falei, não dá. Eu falei, Renato, cheguei para minha esposa, não dá para viver assim, vamos fazer alguma coisa diferente da vida, vamos curtir o processo, porque eu tava vivendo o dia a dia triste, tá errado, não posso viver só feliz no final de semana. Tomei coragem, sendo um processo que demorou muito tempo, de financeiramente falando e mentalmente, né, um processo... Planejando. Pedi demissão. Saí, falei, eu vou montar meu negócio. Meu objetivo inicial era montar um laboratório. Eu tava ali naquele processo de montar, sentei no sofá, conversando com a Renata, falei, vamos abrir um canal no YouTube. Eu tava estudando bastante marketing digital, porque eu queria posicionar essa empresa na internet. Vamos abrir um canal no YouTube, eu coloco uma aula de biologia molecular lá, que era um tema que eu trabalhava na empresa, eu dava aula na empresa, né, pros clientes e tudo. Falei, vamos, quem vai chamar o quê? Universo da Biologia Molecular, Universo da Biologia Molecular, vamos lá. Fiz a aula, gravei na televisão de casa, tá lá essa aula até hoje, é uma das mais vistas no YouTube, tá lá até hoje. Eu gravei com a TV de casa e fui divulgar essa aula. Eu não sabia como divulgar, eu não tinha ideia ainda. E eu fui ali no Instagram, no WhatsApp, eu mandei para os amigos e entrei no LinkedIn. Entrei no LinkedIn e apareceu uma mensagem. A mensagem que apareceu foi do presidente de uma multinacional que está aqui no Brasil. E ele falou assim, quero patrocinar o seu canal. Que legal. Ele era o único inscrito. Era eu inscrito e ele. Mais ninguém. Fazia 10 minutos que o vídeo estava no ar. Mas ele anteviu. E ele viu, aí eu falei, cara, não dá pra você patrocinar meu canal. Não tem nada, eu não sei o que vai ser isso aqui, eu não tenho nem ideia do que vai acontecer. Bia. Aí eu Mas falei, esse é um homem de visão, ele apostou no que poderia ser. Poderia ser. Eu falei, cara, vamos fazer assim, se virar alguma coisa a gente volta a conversar. E o canal cresceu. Eu fui postando uma aula, outra, virou um canal do YouTube mesmo, o Instagram começou a crescer também, só falando com o público profissional, até então. E aí em algum momento ele veio patrocinar, e o canal cresceu, eu liguei para ele me ligou, não lembro mais, ele veio patrocinar, patrocinou algumas vezes, algumas ações pontuais, assim, e começaram a aparecer patrocinadores, porque eu era um nicho muito específico, ninguém falava desse negócio. Exatamente. E aí começou a virar um negócio. Eu criei um curso, criei outro curso, e em algum momento eu criei uma escola de biologia molecular, que é o Clube do DNA. O Clube do DNA é uma escola tipo um Netflix da biologia molecular. Então, um profissional que quer aprender genética e biomol, ele pode assinar o clube. A gente faz assim o menor preço que a gente pode oferecer, porque ele não é uma ação social, porque eu preciso manter a empresa. Claro. Mas a gente cobra o mínimo que a gente consegue para manter a nossa estrutura e ter um conteúdo de excelente qualidade lá para eles. E assim surgiu o Clube DNA, que é um clube por assinatura. Você pode pagar por mês, pode pagar por ano, mas é aluno. Estou na graduação, quero aprender um pouco mais de biomol? Vai lá no clube que tem lá o básico. E é tão interessante isso, assim, porque eu acho que a gente começa a entrar numa fase de redes sociais. Eu acho que o auge da idiotice foi ano passado. Da idiotice por quê? Eu acho que a gente teve um primeiro momento que as redes sociais foram tomadas de assalto por pessoas que queriam simplesmente mostrar o biquíni, mostrar... nada entendi. Contra. Mas eu sou a favor que a gente tenha opções. Então, entendi. Era uma questão da quantidade. O que você fazia, o que você comia, o que você bebia. Eu me acho muito desimportante para ficar postando o que eu faço. Que eu sou uma dificuldade isso também. E também, quem quer saber o que eu como ou não como? Presta atenção. Pra você as pessoas querem, minha. Pra mim, não. Eu não me dou essa importância. Não me dou. Eu acho assim, pessoa que acha que a gente vai ficar o dia inteiro acompanhando o que ela está fazendo, eu acho assim, gente, eu acho que o importante é o que a gente pode oferecer de informação para que pessoas tomem decisões mais acertadas. Sim. Ponto.
E outro dia eu estava vendo um estudo, eu tive essa impressão ano passado, 2023, 2024, falar, tá no auge, depois começa a mudar. É um Depois pêndulo, vai né? ter uma seleção que vai vir, ficará quem tem alguma coisa a dar. A coisa da fotinho de não sei o que lá. Hoje você está vendo que não tem mais aquela coisa que tinha antes, não. Todo mundo anunciando qualquer coisinha e aquilo. As pessoas começaram a ver que. Elas vão aprendendo, né? Vão aprendendo que muita coisa é mentira. Então, as pessoas não são idiotas. Chega uma hora que o ser humano começa, gente, mas que nem aqueles videozinhos, a pessoa resgatando um cachorrinho. Aí eu falo assim, gente, mas sempre tem uma câmera ligada? Engraçado, né? Porque eu já fiz isso, né? Mas não tinha. Você para no meio da estrada e tem alguém posicionado pra ver tudo. O que é isso? Eu sempre falo, quem tá filmando? Exatamente, né? Porque a pessoa não se toca nisso, não se toca, a gente tá acostumado a ver filme, você não tá pensando numa câmera. Aí você faz uma coisa, tipo assim, vou dar um dinheiro pra alguém, uma comida. Tem alguém filmando. Eu já fiz tantas vezes isso, mas de quem tava filmando? Teve uma vez que eu parei numa parada de indo pra Itaipava, parei lá na casa do alemão, que eu adoro, e aí eu tava assim, aí, um calor, aí tinha uns cachorrinhos, assim, tadinhos, sem água, sem nada, aí eu fui, tem uma lojinha nessa parada, aí eu fui, comprei coisinha pra botar água, eu comprei aguinha gelada, comprei ração, botei, aí entrei no carro, deixei tudo, tô indo, seguindo viagem, aí teve uma senhorinha do meu lado. Você sabe que eu estava aqui vendo? Se você era papo mesmo, esse negócio você gosta de... Eu estava falando da minha filha, vamos ver o que ela vai fazer, vamos ver o que ela vai fazer. Aí ela falou, não, eu gostei, doutor, desculpa. Eu às vezes fico assim, esse pessoal fala, mas não faz. Por exemplo, ela estava me observando, ela não estava ali estratégica, eu ainda brinquei, eu falei assim, pois é, né? Porque esse pessoal faz caridade, tem sempre uma câmera. Engraçado, né? Eu vi, você deve ter visto essa também. Eu não sei se era alguém da área de saúde, ela tá sentada, ela chora, ela escorre na parede assim, e aparece hoje eu perdi um paciente, vamos lá, hora de levantar, sacudir a poeira, levantar. Aí o que ela parou, ela perdeu um paciente, montou o tripé, colocou a câmera. Sabe? Até porque quando a gente perde um paciente, a gente não consegue falar. Eu imagino. Eu já perdi paciente e vou te dizer, quando a gente perde um psiquiatra, quando perde pro suicídio, você fica devastado. Você não tem o que falar. Porque você não consegue articular as palavras. Leva-se um bom tempo para você falar sobre isso. Então, assim, é óbvio que as pessoas estão vendo. Toda vez que a gente fala, você viu que lindo? Eu falei, quem estava filmando? Porque, assim, a vida... Eu não sou um show de Truman, que eu saio por aí. Com alguém atrás, né? A câmera alguém me filmando. Então, eu acho que isso está mudando. Eu estava lendo um artigo que fala exatamente isso. Que a geração Z está largando esse excesso de nada e buscando conteúdos. Então, eu acho que os próximos 5 anos, muitos canais vão simplesmente apagar. Sumi. E hoje você vê coisas que a pessoa tem lá 1000 curtidas e tem 100 comentários. Tem alguma coisa errada. Sabe? É desproporcional. Aí quando você vai ver, o cara tá comprando curtida, comprando seguidor. Dá pra ver. Dá pra ver. Hoje dá pra ver. Quando você vai lá, fala, que coisa engraçada, 100 mil, não sei o quê, e tem 3 comentários. Não fecha, né? Não fecha essa conta, todo mundo começa a ver. Então, eu acho que essas iniciativas suas vão ficar. Tomara. Eu não sei se eu sou otimista, mas eu acredito. Não, tomara. A gente faz com muito carinho, com muita qualidade. Não, e as pessoas não têm noção. O custo é muito alto. É alto, gente. De tudo. É uma empresa, né? De tudo. A pessoa fala, não, é um custo alto. E não dá para fazer por fazer. Não, você fica andando de lado, né? Você faz por fazer. Qualquer dor de barriga que tem, você tem que parar tudo. Não, tem que... Não tem. É um negócio, é difícil. Então, quando a pessoa fala, faz de graça... Gente, e os funcionários que estão trabalhando? Não dá, infelizmente. Você tem que qualificar, você tem que pagar. E você tem que cumprir. E quando você assina a carteira, você tem que cumprir. Isso. A vida de uma família. Sabe? Mas o governo cobra... Mas cobra imposto, A gente vai lá e vai pagar. Isso tem que estar dentro do que a gente vai saber. Não adianta dar... Tipo assim, não, vou fazer essa proposta. Não, vamos fazer o que tem que ser feito. Né? É isso aí. É difícil. Não é fácil. Próxima, Rô. Como alguém pode identificar o próprio cronotipo sem exames laboratoriais?
Sem exames, aí vai ser uma tentativa e erro. Vai ser uma coisa de bom senso. Vai ser uma coisa de bom senso. É assim, pra mim, eu e meu irmão. É muito nítido. Eu sou o cara do dia, eu sempre dormi cedo, acordei cedo. O meu irmão, coitado, ele acordava junto comigo, num mau humor. Assim, ficava umas 3 horas sem responder ninguém. É verdade. Porque ele gosta de dormir tarde. Ele gosta de acordar tarde. O negócio dele é esse. Então você tem Você tem a insustentável leveza do ser pela manhã? Eu que é acordo isso? feliz. Eu também, eu Tô sou ouvindo insuportável. música, eu sou aquela que chega assim, oi, bom dia. Eu sou Aí aquele que beijo os fica cachorros, falo com todo mundo olha pra mim assim. Desgraçado. Que é isso? Que essa É mulher, insustentável leveza do ser matinal. É isso, eu sou esse aí também. Acordo feliz. Eu também. É o melhor horário do dia pra A mim. minha irmã, quando eu levantava, a gente quando dormia no mesmo quarto, né, na casa dos pais, eu me lembro que ela falava, paga essa luz, ela com aquele negócio, e eu já querendo ver o sol, abrindo a janela, ai, bom dia sol, eu era aquela, dá bom dia pra sol, bom dia pra lua. Vocês se falam ainda hoje? Falando, é muito engraçado, e os netos dela agora, aí outro dia ela, nossa, porque o fulano acorda, eu falei, qual você, minha filha, presta atenção, agora você vê o que eu sofria, e aí tem aquele neto que acorda que nem você, que eu não sei o que ela falei. Quem puxa os seus não deixa. Eu não sei se sem ser o teste genético tem algum exame que dá pra fazer, mas geneticamente dá pra ver só predisposição, observar, sim. Né? Onde eu, por exemplo, quando estou escrevendo livro, eu tenho que acordar às 5 da manhã. É mesmo? Aí eu tomo café, desligo tudo, aí eu trabalho de 6h30 a meio-dia, consigo ir direto. Aí meio-dia eu almoço, sempre uma coisa muito leve. Muito leve. Mas de 6h30 a meio-dia, escrevendo? Ou estudando. Uhum. E aí depois eu vou até 2h30. A segunda etapa já não é como a primeira. A primeira, eu tenho que sentir aquele cheiro da manhã, sei que bem. Ainda tá assim, gostoso, leve, né? O ar. Aí 2h30 eu paro, aí eu tenho que andar de bicicleta para planejar. Rua, você vai? No dia seguinte. Na Lagoa, né? Aqui é bom que a gente tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, 2 voltas ali de bicicleta. Aquilo me reorganiza para o dia seguinte. Aí eu pauto o que eu vou fazer no dia seguinte, chego, tomo um banho e vou dormir cedo. E vai dormir cedo. E vou dormir cedo. Que já tá cansado, acordou cedo, fez atividade. Eu rendo de manhã cedinho. Isso. Muito bom. E não te param na rua, não? Você tá pedalando? Param. Aí trabalho também. Não, mas aí quando eu faço isso, a velocidade não dá pra parar. Tô de boné, tô de óculos, bem diferente. Igual a atriz da Globo, assim, fantasiada. Não sei se fantasiada, mas assim, já teve gente, né? Tipo assim, passei por uns pacientes, e aí quando eu voltei, tem muito, eu já tô hora. Aí eu falo, oi, não posso parar, não vai. Ou então tem gente que começa a dar a volta mais rápido, passa, fala, oi. Eu falei, olha, eu já vou parar na próxima. Ou então, quando você para tomar o coco, eu sempre tomo coco no mesmo lugar, com as pessoas já conhecidas. Já tem os conhecidos, né? Com certeza. Que gostoso. É muito bom. Esse é o lado bom do Rio, né? Você tem esses lugares lindos aí pra fazer isso. É o pessoal aqui caminhando, correndo, é uma vibe diferente. Tem aqui, mais, né? São Paulo você tem o Ibirapuera, o parque. Que é bem legal, sabia? Ibirapuera é legal. Ibirapuera é bem legal, mas você tem que morar meio perto dali, né? Porque você não tem outras áreas de... Eu só conheço no São Paulo o Parque do Ibirapuera, para você fazer esse tipo de coisa. E agora privatizaram, tá super seguro, tá super organizado. Tá limpo, os banheiros, tá uma beleza. Nossa, aquele negócio. Preciso ir lá. Super seguro. Muito bom. Eu espero que tragam essa ideia. Porque assim, tá aberto, só a prestação de serviço. Tá muito, muito bacana. Legal, bom saber. Tá funcionando. Próxima, Rô. De que forma a genética orienta escolhas do dia a dia sobre lactose e cafeína? Boa! Muito bom. A gente falou um pouco sobre isso, né? Que está relacionado à nutrigenética, né? Que você utilizar a informação genética para selecionar a sua dieta, para você escolher o que você vai comer, o quanto vai comer. Então nós temos, no caso vamos começar com a cafeína, nós temos alguns genes, tá? Mas tem um chamado CYP1A2, especificamente. CYP.
É CYP CYP1A2. A2. Isso. E algumas pessoas têm uma variação, né, nesse gene, é uma troca de uma letrinha ali, que vai favorecer ou não a metabolização de cafeína. Quem metaboliza rápido não tem tanto impacto do café. Tem o impacto do café e de repente já tá bom. Quem metaboliza mais lentamente é aquele que toma um café meio-dia e tá sem sono às 9 horas da noite. Isso aí. Então, se você faz um teste genético, dá para você saber como você metaboliza a cafeína. Então, sua predisposição a metabolizar a cafeína. E você ajusta. Isso foi um negócio legal também, que quando eu fiz o vídeo da cafeína um tempo atrás, eu recebi um depoimento de uma dentista. Ela falou assim, você salvou minha profissão, porque eu tremia e eu não sabia por que eu tremia. Os meus pacientes achavam que eu era insegura, eu não me sentia bem, e aí ela viu o vídeo e falou assim, será que eu sou sensível à cafeína? Vou parar. E parou uma semana e parou de tremer. Parou de tremer. E aí ela Tem mandou gente que é hipersensível mesmo. Impressionante. Então, se você fizer um teste genético, você vai saber isso aí. Eu sou aquela ao contrário. Eu posso sair com os amigos, jantar, eu pego um cafezinho. Pessoal, você vai tomar café agora? Você não vai dormir. Eu falei, você tá... Ah, não, meu amor, eu vou dormir. Bonita. Chega e dorme normal. Normal. Que beleza. E a lactose, aí nós temos duas coisas. Nós temos a sensibilidade à lactose e a intolerância. Exatamente, que é diferente. Tem diferença. A intolerância você consegue fazer com um teste específico de laboratório, um laboratório clínico, você vai identificar se tem intolerância ou não à lactose. Intolerância é aquela pessoa que toma, fica com gás, inchaço, passa mal, distende, que ela não metaboliza a lactase. Agora, tem gente que toma os derivados do leite e não tem a intolerância, mas não se sente muito bem. Ela sente que passa mal um pouco. Não chega a ser uma diarreia, um estufamento, mas não cai bem. Às vezes dá problema de pele, assim, não cai bem. Talvez essa pessoa tenha uma sensibilidade. No caso da sensibilidade, com o teste genético também, você consegue saber se tem sensibilidade. Aí hoje está bem acessível esses testes. Porque aí a Nutri, ela fala, se você vai fazer uma dieta, quer colocar derivado do leite, mas coloca menos, ou não coloca, ou substitui alguma coisa. Eu não tenho intolerância não, mas também não me cai tão super bem, assim, mas não precisa ser radical, mas também não me faz falta. Pois é, mas dá para saber. E é um teste, como você falou, hoje é muito acessível. Hoje o Nutri genético, ele traz por setores, assim, carnes, legumes, verduras. Tipo de dieta. Exatamente. Até aquelas relacionadas a comportamento, né? Que a gente não associa com genética. Tem predisposição a ter fome emocional, aquela fome que deu tristeza, deu alegria demais, deu ansiedade, vai lá e detona de comer. Eu sou esse aí. Eu sou esse aí, eu tive um pico de ansiedade, eu mato um bolo Puma tranquilamente, então eu tenho que controlar. Entendi. Mas dá para considerar isso na dieta, quando você está fazendo... Sim, você prepara para quando tiver essa fome emocional, saber o que comer. Saber o que comer, porque pra segurar ela é o bolinho, né? Não pegar o bolinho baixaria. Aquele bolinho baixaria, ele é gostoso demais. Por açúcar. Não, é maravilhoso, é que nem aquele rocambole, você lembra? Lembro, nossa, vinha com a faquinha. Que vinha com a faquinha. O que era aquilo? Era bom demais. Aquilo é a baixaria, o lado baixaria. Próxima, Rô. Qual é a sua avaliação sobre a exigência de passaporte genético com teste de CRY no atletismo de elite? Me traduza, porque eu não entendi essa pergunta. Você entendeu? Sim, entendi. Tá, então traduza, por favor. O que acontece? Que nós temos uma polêmica muito grande de homens biológicos participando em esporte, em competição feminina. Tá, né? Então seria um trans feminino. Isso. Quer dizer, homens, mas que se identificam com gênero masculino e querem competir com gênero feminino e querem competir com mulheres. Exatamente. Para esporte especificamente, eu acho válido. Porque eu acho uma injustiça muito grande com as mulheres que dedicaram a vida inteira delas para um esporte, para aquilo, para aquela competição, para aquela Olimpíada, para aquilo que ela está fazendo, ao ganha-pão daquelas pessoas, e da noite para o dia, em um determinado momento, homens que são biologicamente favoráveis, né, na maioria das competições, pode falar o que quiser, mas homem é diferente de mulher. A Constituição... Não tem jeito. Homem é mais forte, tem testosterona, tem um monte de... Vai colocar esses caras, ou não posso falar caras, mas essas pessoas. Essas mulheres trans, sim, né? Mulheres trans. Para competir com mulheres biológicas, não é legal.
É muita injustiça. Do meu ponto de vista, Não, é eu entendi o muita que você está injustiça. falando. Acho que realmente tem isso. E acho que isso não impede da pessoa levar a sua vida como sexo Não, feminino, não como impede. gênero Não, mas feminino. não, de Não jeito impede. nenhum. A questão é É você a competição em fazer si. uma coisa que vai competir banana com abacaxi. Exato. São frutas Isso. bonitinhas, mas assim, Mas são frutas diferentes. diferentes, Isso. né? Então é De isso. doce, de sabor. Agora, existe esse passaporte genético? Agora Esse teste SRY? tem uma associação, não sei se a Americana, eu associação acho. não é americana. É americana, não, acho que é americana mesmo. De atletismo, que está exigindo isso agora. É um teste, uma informação genética que comprova que aquele indivíduo ele é homem ou mulher biológica. Porque pode ser até que seja um homem Uhum. que se identifica com gênero feminino Isso. e ele tenha uma biologia quase que feminina, de fato. Aham, Isso pode acontecer. Pode acontecer. Às vezes é difícil identificar, porque são mulheres. Exatamente. São mulheres, você olha, são mulheres. Exatamente. Só que, geneticamente falando, são homens. Entendi. E se tem cromossomo, isso tem maior chance de produzir testosterona. Vai tratar com remédio, mas então tem uma, eu não sei se é associação, mas existe uma instituição, que é de atletismo lá nos Estados Unidos, que agora eles obrigaram separa esse teste. essas pessoas que pode. têm as mesmas condições, Isso. digamos assim. E quando eu fiz um vídeo sobre isso, tem um vídeo lá no Instagram, eu fiquei com um pouco de medo, que esse é um susto polêmico, tá muito delicado. Não, mas ainda. a gente aqui não está em nenhum momento falando que o gênero, se a pessoa se identifica, sem problema nenhum. O que a gente está falando é uma constituição biológica e muscular que torna uma competição desfavorável, desleal. Mas é que eu tava falando que eu fiquei com medo, só que assim, as pessoas, elas entenderam muito bem. Exatamente. Eu fiquei feliz de ver que o pessoal entendeu. Porque ninguém né? tá falando, a pessoa se identifica com outro sexo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo bem. Mas aí a gente, na hora de botar, é como você botar vamos dizer, um pônei para competir com um cavalo. É isso, não dá. Olha a massa muscular de um cavalo. Aí você imagina esse pôneizinho que viveu a vida para aquilo. Exatamente. E de repente ele tá nessa desvantagem imensa. Exatamente. Entendi perfeitamente. Acho que as pessoas conseguem entender isso. Tomara. Acho que sim. Vamos descobrir aqui nos comentários. Não tem problema, mas eu acho que a gente tá aqui para informar. Também, é lógico, não se trata de preconceito. Mesmo que doa algumas pessoas, e teve gente que ficou doída com esse vídeo, mas é o que é. É o que é, Bia. Não é uma questão de Eu soube opinião. agora, não sei se você viu, teve um cara, um criminoso conhecidíssimo, até super defensor de nazismo, um cara bem complicado, mas cheio de crimes na Alemanha, e ele foi preso, ele foi no cartório. Eu me sinto mulher. Putz, e foi preso numa cadeia, no penitenciário feminino. Nossa. Ele pegou a brecha. Meu Deus, imagina as mulheres que Eu não sei o que vai aumentar o índice de nascimento. Nitidamente. E o cara, ele fez uma coisa do tipo assim, ele de bigode, de barba, botou um chapelão, botou um óculos, tirou foto. Eu quero que me chame agora assim. Nossa. E foi preso, assim. E tá lá com as mulheres. Tá com as mulheres. Meu Deus. Então, a gente tem que dar passos, mas a gente tem que começar também a ter o cuidado de corrigir excesso de gente que se aproveita disso para fazer outra coisa, Exato. que não é se identificar, é se aproveitar. Se aproveitar. Né? Isso. Porque ele tá rindo do sistema nessa hora. Tá rindo. Rindo mesmo. Próxima, Rô. Qual a relação de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson e a genética? Também falamos um pouco, né? Tudo que está relacionado à vida está relacionado à genética. O Alzheimer, o Parkinson não é diferente. Até uma doença infecciosa está relacionada com a genética. A gente viu na Covid. Claro. Por que algumas pessoas morriam, outras não? Por que algumas ficavam mal, outras não? Porque a gente não tinha nem sintoma. Vários motivos, mas a genética participa desse processo. Uma doença infecciosa. Uma doença está relacionada ao DNA. O Parkinson tem o seu componente genético, o Alzheimer também, é isso, ela tem predisposições e existe ali dentro dela, no seu conjunto de genes que estão relacionados a essas doenças, variantes que favorecem ou não o desenvolvimento dessa doença. Você está falando uma coisa tão interessante na Covid, né? No início tinha aquela coisa, só os velhinhos e não sei o que, sei lá. Depois os velhinhos foram os que mais eram resistentes. Gente muito jovem, sem nenhuma condição prévia. Isso, né? Começou a morrer, ficou mal, né? Verdade. Eu tive a filha de uma paciente minha, cuidou deles.
Assim, e ela estava super preocupada com eles, que não eram tão idosos, 50 e poucos anos. E aí ela super assim, não sei quanto tempo depois, aí falou assim, fulana morreu. Eu falei, não tô acreditando. Jovem, Nossa. sem nenhuma Vocês eram piores. comorbidade, sem nada. Não tinha asma, não tinha nada. Depois do Covid começou a sair muito estudo correlacionando a genética ao Covid, né? O pessoal foi estudando naquela época e vem estudando até hoje. E isso tem muita correlação, hoje muito mais conhecido, quais são os genes, regiões genômicas, etc. Mas o Alzheimer e o Parkinson não é diferente. Não é diferente, não é uma doença infecciosa. E existe esses exames hoje, né? Existe sim. No teste genético, eu fiz meu teste genético, eu consigo ver para Parkinson, por exemplo. Entendi. Eu tive um vô que morreu por causa de Parkinson. De Parkinson. Mas eu não tenho predisposição genética, pelo menos. Porque o Parkinson é também aquilo, né? Você tem a sua contribuição genética, mas o ambiente também influencia. Com certeza. Então ele tomava um remédio que estava associado ao desenvolvimento do Parkinson. Então talvez ele já tivesse uma genética e juntou com o ambiente que era o remédio e favoreceu. Aí teve. Remédio também, álcool, né? Álcool. Parkinson tem muito a ver com álcool. Muito mesmo. Próximo, Rô. Como você enxerga a incorporação de vacinas de mRNA personalizadas contra câncer na prática clínica nos próximos anos? E essa é uma inovação interessantíssima. Não precisa ser necessariamente RNA mensageiro, né? O mRNA, o RNA mensageiro é uma molécula muito parecida com o DNA, ela tem algumas diferenças, mas a gente teve, né, vacina de RNA mensageiro no COVID também. Exatamente. E o câncer, ele é uma doença genética. O câncer é uma doença genética. O câncer se desenvolve quando algum gene, ele sofre uma mutação e perde o controle. Ou a célula começa a se reproduzir demais porque um gene... Alguma coisa ali ou deixou de funcionar o sistema de limpeza dessas células, ou elas se dispararam de uma maneira que o sistema de limpeza não consegue tirar. Bom, sendo assim, se nós estamos falando que o câncer é uma doença genética, nós temos ferramentas genéticas, como no caso o RNA mensageiro e outras também, né, não só essa aí, que funcionam como vacina. Né, prevenindo que aconteça esse descontrole no processo da formação do tumor, né? Mas o RNA mensageiro é uma das tecnologias que nós temos, tá? Tem outras muito interessantes que estão surgindo aí com o CRISPR também, o CAR-T, que é outra tecnologia fantástica, que a pessoa tira os linfócitos de dentro do organismo da pessoa que está com câncer, que o linfócito ele combate o câncer. Sim. Só que o câncer ele é safado, ele engana as células. Ele se esconde. Eles tiram esse linfócito, fazem uma modificação genética no linfócito da pessoa no laboratório, deixa bombadão, põe de volta o linfócito e o linfócito vai lá e acaba com o câncer. Então essa é outra tecnologia também. Que é muito legal essa. Muito legal. Porque já é uma célula para fazer isso, você só vitamina ela, né? Vitamina ela com modificação genética, são células geneticamente modificadas inseridas de volta. Como é o nome dessa tecnologia? CAR-T. É CAR-T, C-A-R-T. Que legal. Isso já é uma realidade. Já tem gente fazendo. Depende do tipo também. É que ainda é muito caro, ela tem os efeitos colaterais ainda, mas sim, já tem gente sendo tratada com células CAR-T. Aí sempre é o custo-benefício. E vai se desenvolver, tá aí no começo ainda, isso aí já. Não, antigamente a gente não tinha vacina, né, pra ninguém. Pra ninguém, então, pra nada, né? Pra nada. Pra câncer vai ter. E se morria muito mais por isso, né? Próxima, Rô. Quais foram as maiores barreiras para democratizar o ensino da biologia molecular no Brasil? Eu acho que a principal barreira, ela não foi técnica para mim. Ela foi de mídia. Dominar, não vou dizer que eu domino não, estou aprendendo ainda. Sim. Mas começar a entender um pouco melhor como funcionam as mídias, redes sociais principalmente, para conseguir atingir mais pessoas. Porque pensa bem, é difícil a gente atingir muita gente. Eu falando um negócio tão específico como biologia molecular... Com certeza. Apesar de ser importante para todo mundo. Muito importante, né? Só que você começar a falar ali numa PCR, explicar que esse negócio e conseguir atingir gente, então eu tive que aprender a usar as mídias, como me comunicar, como fazer tráfego pago, como desenvolver a minha audiência para conseguir. Então, se não foi o meu problema, não foi técnico do lado científico, foi técnico de tecnologia mesmo, de rede social. Assim, eu acho que eu tenho
uma desvantagem que me trouxe uma vantagem, que eu sou meio burro. Eu tenho dificuldade para aprender as coisas, Bia. Quando eu tô numa turma, assim, de graduação, pós-graduação, eu sou sempre o último a aprender. E isso é ruim, porque eu sou lento. Mas, para eu conseguir entender um negócio, eu preciso organizar o meu raciocínio. Eu preciso colocar em ordem aquilo que eu tô aprendendo. E aí depois eu tenho mais dificuldade para esquecer, eu não esqueço com facilidade, só que eu tenho facilidade para explicar, porque eu tive dificuldade para entender, eu tive que organizar um raciocínio e eu passo isso com uma certa facilidade. É verdade, e depois que a gente consegue passar o que a gente sabe, a gente não esquece. E aí fica mais difícil esquecer. Sim. E aí eu comecei a perceber que as pessoas gostavam do meu jeito, mas isso foi bem antes das redes sociais, né? Gostavam do meu jeito de explicar, e aí eu fui virando um professor meio que por acaso. Entendi. Natural, e as pessoas nas redes sociais me chamam de professor. E eu nunca me apresentei como professor. Então essa é uma profissão que me escolheu. Então a minha dificuldade, ela não foi essa, de explicar, de ensinar, de fazer uma aula, de falar com a câmera, não. Foi colocar um conhecimento super nichado para a maior parte das pessoas. Isso eu acho que é o grande desafio, né? E isso também, a gente fala das redes sociais, o lado ruim, mas isso você ganhou o poder de uma TV dentro da sua casa. Isso é uma das coisas mais democráticas isso é muito bom. Que eu já vi na vida. Eu nunca pensei que fosse viver para ver isso. Pois é, e a minha empresa surgiu disso, né? Exatamente. Senão não existiria a empresa que a gente tem hoje. É um super desafio, tem que ter a coragem para empreender, que não é fácil. Não é fácil. As pessoas acham, vai lá. Não é fácil. Não é fácil. É matar não um leão, mas um gatinho por dia, sabe? Às vezes você fala, tá valendo a pena, não sei o que lá. Mas aí quando você sai na rua, você vê um adolescente, você vê um senhorzinho chegar e falar assim, nossa, não para não. Cara, isso é um Oscar. Quando a Bia te chama pra você ir no podcast, então, nossa senhora. Para não. É a coisa que eu mais ouço, assim. Eu acho que as pessoas têm noção de que não é tão fácil manter... E as pessoas falam, para não, tá? É muito bom isso. Cara, esse para não, tá? Pra mim é um troféu, sabe? Muito bom mesmo. Eu falo, olha, por enquanto tô pensando em parar, não. Eu já tive depoimento de gente que, assim, colocou dedicatória em tese. Porque muita gente usa, né? Agora eu tô falando menos de biomol para profissionais, mas também lá no YouTube já tem tudo. Já falei de tudo já lá. Mas que bom que é para todo mundo. Que é para todo mundo. E as pessoas mandam assim, você defendi por sua causa, consegui emprego por causa do universal biomol. Nossa, isso dá uma coisinha quente no coração. E aí você tá naqueles dias de baixo, né? Porque nós temos aqueles dias de baixo. Assim, de repente vem uma mensagem dela, você tem um a dopamina de você estar fazendo o que você está fazendo com propósito, sabe? É isso. Isso é muito bacana. Próxima, Rô. Que experimento único você escolheria para despertar o interesse de um adolescente pela biologia molecular? Que desafio, hein? Dá para fazer um negócio. É que não sei se é permitido, mas vamos lá. Dá para fazer algumas coisas interessantes, assim, com biologia molecular, que para um adolescente enxergar. A gente tem a extração do DNA da banana, isso a gente faz sempre dar certo, as pessoas amam. Mas dá para fazer uma bactéria que brilha no escuro. Ai, que legal. Dá para fazer uma bactéria que brilha no escuro. Essa não é difícil de fazer e dá para fazer em caseira, vamos dizer assim. Precisa de um pouco de equipamento, mas dá para fazer. Com CRISPR. Uma tecnologia que a gente não falou e podia falar aqui. CRISPR, que foi a tecnologia do chinês lá do He, que fez os bebês geneticamente modificados, né? Mas com CRISPR a gente consegue inserir uma proteína na bactéria que ela brilha. É uma proteína que brilha, ela existe na natureza mesmo. Então, sim, tem umas algas lá no Caribe que aquilo fica uma coisa maravilhosa. E ela é muito usada em laboratório, essa proteína. Você consegue colocar um marcador lá no DNA para você ver, né? Conseguir enxergar visualmente mesmo o DNA. Então você consegue colocar isso na bactéria e fazer bactéria. Produz essa proteína aí e você estimula aquela fluorescência, ela brilha. É uma coisa que daria para ver. Um adolescente pegar e fazer isso do zero, né? Vai fazer no microscópio. Tem gente que já fez isso com peixe, né? Então se você for em algumas lojas de peixe, eu acho que ele tá proibido isso, mas você encontra ainda peixe que brilha no escuro. O peixe fluorescente. Que é essa tecnologia de CRISPR. Eu não sei se eles usaram CRISPR, porque ele é mais antiguinho, o peixe. Tá. Mas dá pra fazer com CRISPR, com certeza. E tem na natureza, né? E tem na natureza, mas aqui são os lambarizinhos que não tem essas coisas. Que não teria. Não teria, mas eles vendem como peixe ornamental. Mas você encontra aí pra comprar.
Entendi. Esses dias mesmo eu vi, eu sei que tem lugar que vende. Então, esse eu não faria com adolescente, porque eu não sei se pode. Sim, mas a bactéria... Mas a bactéria dá para fazer. Dá para fazer extrair o DNA da banana e mostrar o DNA, né? Dá para ver o DNA, porque ele fica ali. Dá para extrair o DNA da própria pessoa, porque a gente consegue fazer a coleta aqui com o suave. O cotonetezinho suave, dá né? Pra eu fazer chamo do também. Cotonetezinho. É, um cotonete. Mas fica mais bonito suave. Então, tem essas... O problema da biologia molecular, assim, é que ela é difícil de mostrar, né? A gente consegue ver o resultado dela em... Assim, tem um caso de uma frutinha que ela parece um tomatinho. É uma fruta que ela é popular nos Estados Unidos, as pessoas gostam de comer, só que ela não é domesticada. É difícil de produzir. Precisaria de anos de melhoramento genético para ela ser domesticada e ficar financeiramente viável a produção. Só que com o CRISPR, essa tecnologia que a gente vai falar daqui a pouco, eles fizeram algumas modificações ali na planta. Ela passou a ser uma planta mais ereto, que ela era um arbusto, assim, os frutos maiores, uma flor maior, mais fácil de reproduzir. E da noite para o dia, aquela planta você consegue produzir ela como se ela fosse domesticada, como se fosse tomatinho. O sabor é parecido? Eu não sei, eu nunca experimentei. Mas ela é uma planta que não daria para você produzir em larga escala. De repente você passa. Possível. Então, assim, para um adolescente, daria para ver algumas coisas desse tipo, né? Mas para fazer na hora mesmo, acho que a bactéria dá pra fazer, ele brilhar no escuro. Pegar a bactéria, ele consegue ver ela antes do processo e depois do processo ela brilhando no microscópio. Isso é muito legal, né? Até para uma criança. Uma criança, é. Não, se eu pensar, acho que tem mais coisas aí. Magia do conhecimento. Vou pensar sobre isso daí, vamos ver. Acho que dá para tirar coisa daí. Próxima, Rô. Como você combate a desinformação científica de forma prática no cotidiano? Eu sou ruim nisso. Putz, eu fico bravo, cara. Os caras colocam os absurdos lá. Eu evito ver para não brigar, sabe? Porque tem umas... Ai, meu Deus do céu. Essa é a parte difícil, né, do negócio. Você fala um negócio com propriedade, algo que você estudou, que você se preparou para falar, e alguém dá uma resposta que vai contra aquilo. Não é questão de opinião, é uma questão de erro técnico mesmo. Fato. Sim. Então, é difícil, não é um caminho que eu sigo geralmente, eu não fico entrando nesses debates, não, de... Que nem vale muito a pena. Eu não sei, eu não sou bom nisso aí, não, eu fico bravo, eu não consigo responder direito. Eu trouxe aqui o Léo, que é aquele baseado em evidências científicas. Quem que é o Léo? Será que eu vi esse? Depois você dá uma procurada, é o Léo. O negócio dele é baseado, PB, baseado em evidências científicas. PBC. Cara, é muito, porque eu comecei a acompanhar e ele é muito bom, excelente. Ele ensina como escolher os artigos que são confiáveis, daqueles que não são. Excelente. Eu sei quem é o Léo. Sabe quem é? O Léo também fica desesperado às vezes. Aí às vezes eu olhava e falava, meu Deus, ele hoje vai se descontrolar. Porque ele fica, olha, você já me pergunta. Aí ele tem microfone, aí tem hora que ele bota o microfone no celular, tem hora que ele vem com o microfone num tomate, numa banana. É uma maravilha, foi ótimo. Mas é difícil, né? Isso é muito difícil. E a desinformação, e quando ela é atraente, como acontece em muitos casos, ela dissemina bonito. Porque tem gente que prefere a mentira. Eu acho que o ser humano me conta uma mentira confortável, mas não me conte uma verdade desconfortável. Porque a verdade vai exigir de você uma postura de responsabilidade. Exatamente. Então, é que é um caso muito polêmico. Mas não é nada pessoal. Eles vão debater você porque eles não suportam assumir aquela responsabilidade. Mas vou te falar uma coisa. Tem um caso muito polêmico. O Gustavo fez eu jurar que não ia falar disso. Tudo bem, Gustavo. Depois, se for o caso, a gente corta, tá bom? Não vou cortar, não. Ô, Rô, tu deixa aí preparado para ver se sai ou não. Tá? Vê aí esse momento que a gente vai entrar agora. Você depois vê se o Gustavo libera ou não. Vamos lá. Pode falar qualquer coisa, Gustavo, tá? Os transgênicos. Os transgênicos, eles foram demonizados de um jeito que não condiz com a realidade. Não condiz. Hoje nós temos estudos de anos. A manga que a gente come hoje, lá feita no São Francisco, é uma maravilha. Eu fui dar palestra lá naquele vale, eu fiquei encantada com aquelas mangas. São transgênicos. Mas tá no dia a dia, porque tem muita soja transgênica, muito milho transgênico no nosso dia a dia. E por muitos anos. Acontece que lá atrás, e de novo, por ser genético, um assunto difícil que causa medo pelo desentendimento, foi facinho
colocar, implantar esse medo na cabeça das pessoas, que se perpetua até hoje. Outro dia eu estava falando de transgênico, foi um massacre. É porque existem transgênicos que deram certo e que não, como tudo na vida. Tem transgênicos que são bacanas, você deve comer vários e nem sabe, comemos, né, o tempo todo, e tem outros que não. Ok. Faz parte. A mesma natureza que faz a seleção natural, nós também temos que aprender. Isso aqui não... Tem coisa que tem que ficar esperto com o transgênico, tem a parte de biodiversidade, com a parte do ecossistema se desequilibrar, mas assim, aquilo que fala que faz mal, que você come e se sente mal, que dá alergia, não tem, já está comprovado com estudos de décadas acompanhando pessoas e alimentos transgênicos. Transgênico é muito mais simples do que as pessoas pensam e muito menos maléfico, se é que ele não dá nem pra falar que é maléfico, porque ele não causa mal, a verdade é essa, sabe hoje em dia que o transgênico não causa mal. Você pode, novamente, pela genética, um alimento, você pode se dar melhor com ele ou não. Exato. Mas não é porque ele é transgênico. Não é porque você é transgênico. Mas eu acho que é desconhecimento, é que nem vacina, né? Que nem vacina, aconteceu uma coisa, vacina. Foi um movimento na Europa que, tipo assim, porque tá dando a vacina do sarampo, dava autismo. Aí corta-se as vacinas, tá aí uma epidemia de sarampo que já tinha sido... Infelizmente a gente vai se deparar com isso, mas... Faz parte. Tem umas brigas que eu aceito, as batalhas que eu aceito lutar. Essa do transgênico, por exemplo. Mas eu acho assim, não tome como pessoal. Fala a tua verdade. Quem olhar para você faz sentido o que ele tá falando. Ok. Tem gente que entra nos perfis da gente, é só para discordar. É só para... Que besteira que tá falando. De tudo boa. Bem. Faz parte do jogo que a gente escolheu. Eu olho lá, assim, de 300 comentários, 3 são desagradáveis. 297? Eu fico com 297, bonita. E ok, deixa. E tem que tomar cuidado, porque quem começa se desmonta por causa desses 3, né? Faz não. Não precisa, gente. Não precisa. Faz isso não. Vale a pena não. E outra, hate é bom porque ele movimenta. Pode hatear aí que não tem problema. Não, o que eu vejo hoje é que o teu público que tá ali aprendendo, na hora que aparece um hate, eles começam a botar pra varrer. Aí tem horas, teve uma vez que um hate tava tão assim, que eu falei, gente, eu vou tirar, eu não tiro, porque eu acho que é direito. Mas eu tô vendo vocês se desgastarem por isso. Pelo amor de Deus, não façam isso. Eu não quero do meu perfil um palanque de briga. Isso. Não tem sentido. Nós estamos falando... Aí eu fui e tirei. Em respeito às outras pessoas que estavam lá. Eu falei, gente, fulana tá desgastada, entendeu? Mas não... Eu me agarro na maioria. Na parte boa, né? Com certeza. Eu tenho essa tendência. Eu acordo bem-humorada de manhã. Então, assim... para tirar meu dia, tem que ser muito, né? Eu tenho essa coisa. Próxima, Rô. De que maneira a biologia molecular impacta o cotidiano das pessoas em um exemplo concreto? Você já deu vários, mas vamos... aqui, né? A gente falou da nutrigenética. Então, a biologia molecular é a ferramenta que analisa genética. Isso. Então, a genética tem impacto direto e aplicado na vida de todos nós. Então, você pode fazer um teste genético, por exemplo, para nutrigenética. Escolher a dieta. Você quer emagrecer de uma maneira mais saudável, mais consistente, sem efeito sanfona, faz o teste genético. E segue, né? E vai embora, segue, tem que seguir, não adianta nada. Segue o que o teu exame está dizendo. Porque tem gente que fala assim, eu fiz. Eu tenho gente que chegou para mim, a tua deu dieta mediterrânea, já tem uns 8 anos. Não, 10 anos. Aí a pessoa deu. A minha também. Eu falei, que bom. Você sentiu diferença? Ah, não consegui. Nem tentou. Aí não dá, sabe? Né? Aí é pra testar. E a gente não testa com menos de 3 meses nada. Que eu falo, faz 3 meses. Isso. Porque a pessoa fala assim, uma semana não vi diferença. Não, falei, gente, a barriga demora, tá estufada de anos. Aí você acha que numa semana... Vai resolver, não vai. Então a gente falou da nutrigenética, do farmacogenética, os medicamentos que você está mais propenso a absorver, metabolizar ou não funcionar. Eu dei o exemplo da tireoide, de educação física, de atividade física, a mesma coisa, a gente falou um pouco aqui também. Tem o teste de paternidade, né, por exemplo, na área forense, é fundamental. O teste de DNA hoje, né, que é feito por biologia molecular na área forense, é fundamental para a identificação de criminosos, fundamental. Não dá para não ter isso hoje em dia. E aqui no Rio de Janeiro tem uma equipe excelente que faz isso. É mesmo? Tem. Aqui o pessoal da Polícia Civil daqui do Rio de Janeiro é fantástico.
para essa questão da biologia molecular a serviço da área criminal. Exatamente. Que bacana. Então, é aquilo que a gente vê no CSI, por exemplo. Aquilo é real. Cena de crime, o criminoso, ele inevitavelmente vai deixar o DNA dele, porque o DNA sai da nossa... A gente encosta numa maçaneta, a gente deixa DNA... E é só coletar aquele DNA, se extrair e analisar. DNA pra caramba. Que maravilha, né? Então a gente tem que rezar pro criminoso tá gripado. Mas é só dele encostar na maçaneta, já é o suficiente. Mas se ele bota luva, aí a gente tem que rezar pra ele dar um espirro, uma tosse. E é difícil o cara não deixar um DNA na cena do crime. É muito difícil. E geralmente aqui eles não sabem, né? Vai e deixa mesmo. Que bom. Enfim, E aí você compara aquele DNA que foi encontrado na cena do crime com um banco de dados. Se aquele criminoso ele já foi fichado antes, ele já teve o seu DNA extraído, coletado e analisado, ele está num banco de dados. E aí eles conseguem identificar, esse DNA é encontrado na cena do crime daquele fulano. Se ele não está num banco de dados, olha o que dá para fazer, que legal. Falei, tudo na vida relacionada à genética, então o cabelo também tá, a cor do olho também tá, a cor do cabelo, a cor da pele, essas coisas todas estão. A gente pode pegar o DNA da cena do crime e falar, o criminoso, o dono desse DNA aqui, ele é uma pessoa branca, um homem de cabelo crespo, por exemplo, olho azul. Dá pra falar? Dá pra dar essas características. Então você vai buscar aquele perfil de pessoa. Olha, você me animou a chamar o pessoal da polícia. Eles são bons, eu tenho os contatos, depois eu te passo. Depois você me passa? Acho isso maravilhoso, que a gente tem que valorizar isso, né? Eles são fantásticos. Porque o pessoal começa sempre assim, pau na polícia, pau na polícia. Não. Tem gente boa Tem gente boa pra caramba, e é difícil entrar na polícia, viu? Porque o pessoal ali é um concurso difícil, o pessoal muito capacitado que trabalha lá. Fiquei feliz de saber disso. Você me passa esse contato depois. Então esse é outro exemplo aí na forense, né? A gente falou de reprodução também, a área reprodutiva está cada vez mais forte também. Então a gente consegue hoje, tranquilamente, fazer um teste no embrião para verificar a possibilidade dele desenvolver alguma síndrome, uma doença no futuro. E mais do que isso, dá para pegar os dois... Esse é legal para fazer, para o casal que quer ter filho. Existe um teste, chama teste de compatibilidade. O homem faz o teste genético, a mulher faz o teste, o futuro pai e o futuro mãe. E aí esse teste genético ele dá a probabilidade do futuro filho daquele casal desenvolver alguma síndrome, alguma doença, por exemplo. E se for incompatível com a vida? Se for incompatível com a vida, ele pode ou não fazer fertilização in vitro, né? E aí ver qual embrião que tem ou não, né? Igual aconteceu com aquele meu amigo, o Arthur. Que legal. É exatamente assim. Então esse é outro exemplo prático. A gente consegue fazer esses testes todos. Aí tem muito mais, né? Isso sem falar nos testes de doenças infecciosas, de Covid, por exemplo. Sim, que é feito o PCR. Assim, né? PCR para Covid. Tem muito mais coisa. E dá para ficar aqui um bom tempo falando do que a gente faz na prática. Que bacana. Próximo, Rô. Fechamos. Chegamos no momento Pipim. Agora ele não está em 3D, ele está no original, tá? Momento Pipim já é brincadeira, já é livre associação. Tá. A gente joga uma palavra ou uma pergunta, uma coisa, mas é o que vier na cabeça. Não precisa ter lógica, coerência, tá? Pode ser politicamente incorreto pela biologia molecular. Cor predileta. Roxo. Gente, o que é isso? Que hoje só deu roxo aqui. Não foi, Rô? Foi. Tá vendo? Essa roxa, você tem um fanatismo pela cor tinham falado roxo, hoje os dois convidados falaram roxo. Tá bom, não se comunicaram, tenho certeza que não. 2, uma lembrança feliz da infância. A primeira viagem de avião com meu pai. Que legal. Foi feliz, a gente foi pra Bahia, por tudo. Tinha uma pedra no rim nessa viagem, mas ainda assim foi bacana. Foi a primeira viagem de avião, com passeios legais, uma boa lembrança de infância. E o programa que você viu foi nas férias com seu pai. Foi, mas não foi nessa aí, essa era muito novinho. Tá. Foi mais pra frente. 3, felicidade. Meus filhos. Você tem quantos filhos? Tenho 2 filhos, o Tomás e a Olívia. Hoje, a vida tá ali pra eles. São os teus pedacinhos, né? São. Eu tô aqui, tô com saudade deles. Mas lá, isso é que é maravilha. Saco cheio, mas eu tô aqui, tô com saudade. Mas eu posso dizer, a gente sabe que é um amor incondicional quando você tem saudade estando do lado. Você já sentiu isso? Já senti. Cara, isso é surreal. Quando eles dormem, acontece muito isso. Que saudade, você tá do lado. Tá dormindo. Olha só isso, que fofo, né? 4, um hábito essencial. Musculação. Esse daí eu preciso, senão eu descompenso inteiro.
Mais pra cabeça do que pro físico. Entendi, mas tem tudo a ver. Isso. Tem tudo a ver. Massa muscular libera substância de crescimento neuronal. Isso Fator de crescimento neuronal. Está associado à prevenção de Alzheimer. Boa. Tá? Legal. Ótimo. Então você tá bem. Que bom. 5, um medo. Claustrofobia, lugar apertado. Aqui não te deu incômodo. Não, precisa ser bem mais apertado que isso. Tá bom, tem que ser um elevadorzinho. É bem assim, que tá bem colado em mim. Entendi. Senão não tem. Tá. 6, amor. Meus filhos. Renata também, né, meu Renata filho? Porque também. é parceira, né? Nossa, parceira. Senão você não tinha esses filhos. Exatamente esses você não teria. Então é o combo. É o combo, com certeza. 7, um erro que te ensinou. Fluxo de caixa da empresa. Aprendi na marra que é o fluxo de caixa. Perfeito. Ninguém avisa a gente, Ninguém né? avisa. É inacreditável isso. Tinha que ter educação financeira de criança também. Tive alguns erros com isso. 8, se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Chamaria esse pessoalzinho aí, Renata, Tomás, Olívia e os cachorros, ia ficar juntinho. Juntinho, coladinho, brincando de festa do pijama. Festa do pijama, jogando bolinha pro cachorro, aí não ia contar nada pra eles quando eles verem acabar. Você vai acabar pra todo mundo, né? Ninguém ia sentir, é falta de ninguém. Isso é bom. 9, se você pudesse escolher um superpoder, qual seria? Pô, eu queria ser invisível, só pra ficar futricando a vida dos outros. Eu não acredito. Ia ficar bisbilhotando e entrar nos lugares. Ia na casa do hater, falar, tá Nossa. vendo? Você tá falando isso? Olha o que você tá Nossa. fazendo. Ia fazer parecer que era espírito, jogava um copo assim, sabe? É isso aí. Tá bom. E 10, uma frase ou um pensamento que você gosta, que você gostaria de deixar aqui. Pode ser a frase, pode ser o pensamento explicado, não precisa ser nada... Nem tudo na vida é genético, mas quase tudo. Perfeito. Querido, muito Eu que obrigado. agradeço, Foi um prazer. Nossa, Você não o prazer imagina. foi todo meu. Não é, eu não estava. Esse episódio vai ser bom, mas foi melhor. Pô, Eu foi hoje bom, estava né? aqui de manhã, eu falei, esse episódio. Foi, Nossa, eu que exatamente. agradeço, Bia. Nossa, que alegria. A gente tá uma Olha, alegria não aqui. pare. Não, Agora eu vamos vou falar parar. a frase que eu mais gosto de ouvir na rua. E a gente queria te dar uns presentinhos aqui. Vamos lá. Vamos. Mentes depressivas eu botei porque a questão genética é Muito forte. muito Eu tenho essa forte. genética aqui, hein? né? Uhum. Também tem, mas eu tenho driblado ela, vai pra lá e vem pra cá, o entendeu? exercício entra aí, né? Também. Isso aqui também. O bom humor, não levar em conta nada pra mim é pessoal. Bia, Te você manda odeio, bem nisso. não é pessoal. Tem alguma coisa nessa pessoa que não é comigo. Eu nunca fiz nada ali com aquela pessoa. Tem aqui também o Felicidade, que eu escrevi na pandemia, tentando me livrar também do Covid, entendeu? Isso aqui foi o motivo daquela primeira vez que eu pedi demissão. É isso aqui, né? Tava buscando isso aqui. Sentido e tava propósito. Muito bom. E aqui o lançamento Lindo. do ano passado, que são frases que eu acordo cedo, de vez em quando vem as frases na cabeça. Muito Você vê de manhã é uma beleza para mim. E aí eu anoto, tem sempre um caderninho, e aí ano passado a editora, não sei o quê, eu falei, nem pense, não vou conseguir escrever esse ano, tá difícil aqui. Aí meu filho chegou e falou assim, mas mãe, você tem 745 frases. Eu falei, o quê? Ele tinha tinha um catalogado lá? Aí eu falei, ele falou, faz um livro com 365. E aí a gente botou e foi legal, porque a gente botou ali um espaçozinho para a pessoa botar o que sentimento despertou. Então ficou uma coisa interativa, bacana. Eu gostei. Muito bom. Eu Excelente. gostei. Muito obrigado. Nada, calma. Deixa eu te que contar não uma acabou. coisa. Que ano que você escreveu Mentes Perigosas? Ele foi lançado em 2008. Estourou em 2009. Foi aí que eu te conheci. Porque logo que ele foi lançado, eu li esse livro. Você acredita? Menino, ele foi lançado, eu tinha dado uma entrevista para a Folha de São Paulo, falando do lançamento. E aí, no meio da entrevista, a repórter falou assim, como é que é? Recebeu um telefonema. Doutora, a senhora está sabendo da Eloá, que está em cativeiro e não sei o quê, daquele menino do... Sim, lembro. Era Lindenberg?
acho que era. Aí eu falei, não, mas como é que é o caso? Aí me explicou. Eu falei, olha, se não arrombarem agora, ele vai matar ela. Porque o negócio dele já é... Ele vai fazer que é romântico, que não sei o que, de traído, mas não. Ele vai porque ela não quis ele. Ele não admite. Para ele, ela é um objeto. E aí, eu só sei que tentaram, aí teve um negociador. Aí, na época, eu acho que o governador era o Serra, se eu não me engano. Falou, não, calma, vamos ter calma. E aí, acabou a entrevista, aí eu falei isso. Isso foi na quarta. Na sexta, ele matou. Que louco. A repórter me ligou e a matéria ia sair no domingo. Falou, doutora, eu posso publicar aquilo que a senhora falou? Eu falei, por quê? Ele matou ela. Eu falei, pode. Infelizmente, eu queria ter pensado errado, mas tudo levava a crer que ali... Mas não era essa entrevista não que eu tinha pensado, que eu tinha visto. Eu, na verdade, não sei nem se foi sub, mas assim, foi uma entrevista, foi uma matéria que me fez comprar o seu livro depois, que era uma matéria sobre psicopatas, e ele falava dos graus dos psicopatas, desde os mais simples, aqueles que estão nas Eu dei muita matéria. Tinha uma revista da Joyce Pascovitch, que foi feita uma matéria muito bacana na época, super interessante. Eu acho que era da Super Interessante. Também fizeram uma matéria muito bacana, muito bem feita. Eu não tenho certeza. Mas, de todo jeito, foi essa matéria e, por alguma razão, eu cheguei no seu livro e comprei. E foi... Que foi doído de escrever, né? E ele ainda tá aí, o bichinho ainda tá aí. Tá aí, né? Tá aí, né? Impressionante. Vou continuar os presentes. Louco. Olha, o nosso episódio foi patrocinado pela Axon, que é um suplemento bem bacana para foco e disposição física, que eu quero que você experimente e depois diga pra gente, sempre de manhã, tá? Eu boto no meu suco verde. Tem gente que bota no leite, tá? Mas é bem bacana. Eu tô falando por mim, assim... me dá um piquezinho bom. E pouquinho carboidrato, hein? E vou te dizer, tem um equilíbrio ali, a cafeína numa quantidade pequena, mas faz uma diferença. Tem taurina, tem B12, é bem bacana. 80 de muito bom, hein? Experimente. Obrigado demais. Vou experimentar com certeza. E não acabou, calma. Meu Deus. Tá pensando que só você que traz presente? Olha, aqui é uma eco bag do Pipinho, esse garoto simpático, né? E aqui o lema da gente, faça, aconteça, inspire, é o que você faz, continue fazendo. Aqui um caderninho para escrever à mão todos os seus projetos, suas ideias, quem sabe até um fluxozinho de caixa. Como é que eu aprendo esse negócio? Pode deixar tudo de lado aí que as crianças vão arrumar tudo para você. E aqui, eu acho que Renata ou a sua filhota, para você tomar um chazinho, um cafezinho e lembrar da gente. Isso aqui eu vou dar para Renata, então, ela vai gostar. Tá vendo? Tá vendo? Querido, agora eu vou pedir que você olhe para aquela câmera, tá? Leve seu microfone e dê todos os seus recados, do jeitinho que você quiser. Muito bem. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado desse episódio, que eu tenha contribuído de uma maneira para vocês, que vocês consigam enxergar a genética como algo prático na vida de vocês. Eu tenho 2 recados. Um para profissionais ou futuros profissionais da área de ciências da vida. Lembrando que eu estou falando de fisioterapeuta, zootecnista, agrônomo, farmacêutico, biomédico, todo mundo. Qualquer um que trabalha com vida, que é o Clube do DNA. O Clube do DNA é essa escola de biologia molecular que você pode acessar e aprender do zero, desde genética até as técnicas mais avançadas de biomol. É por assinatura, você entra quando você quiser, você sai quando você quiser, você paga como você quiser, é baratinho e vai fazer diferença na sua vida profissional, porque saber biologia molecular hoje em dia não é um diferencial profissional, é um pré-requisito. Guarda isso porque a genética está mudando a vida dos profissionais. E o segundo recado é para qualquer pessoa que queira emagrecer de uma maneira
ultra personalizada. Nós temos um programa de emagrecimento chamado Última Dieta, que é um programa de emagrecimento com base na sua informação genética. Então você faz um teste genético, entra no programa, faz o teste genético e ali você vai receber uma dieta ultra personalizada para você emagrecer de vez, com saúde, emagrecer e não engordar de novo, não sofrer durante o processo de emagrecimento, tudo com base na sua genética, nas suas predisposições, sem erro. É um negócio assertivo. É isso aí. É só cumprir, né? Tem que cumprir, senão não adianta. Queridos, nós estamos finalizando mais o episódio do Pod People. Hoje foi com esse maravilhoso Eduardo Castan, que responde pelo perfil Universo da Biomol. Se você não conhece, eu sugiro que você faça isso agora. Está aparecendo o endereço aqui embaixo, porque vale muito a pena. Você gosta da vida? Você gosta de estar vivo? Se você gosta, na hora de você saber um pouquinho sobre genética. Mas não é aquela genética chata, aquela genética do dia a dia, que vai te dar opções para você viver mais e melhor, usufruir o que tem de melhor da vida de acordo com o seu DNA. A gente aqui na comunidade Pod People aposta que somente o conhecimento e o autoconhecimento pode de fato nos fazer seres humanos melhores. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as novidades. Se você gostou do nosso bate-papo, compartilha, porque quem gosta da vida gostou do que foi dito aqui hoje. Muito obrigada e até o próximo Pod People.